para 4.560 torcedores. Aqui com a assistência técnica especial do Gilberto Sulfio Giba. Devolvo o comando para você. Alô, Edu Pinheiro. É pensar rápido, vem aí o craque do jogo. Gol do Toró, Ponte 1, Itabaiana 0. O craque do jogo. Público 4.560, repetindo aqui, meu caro Roger Willis, e o craque. De 60 a 68 mil de renda, o craque do jogo é o autor do gol. Toró, 17 da Ponte, o craque, ele não perdoa, ele marca, Edu. Um abraço, parabéns pela narrativa. Até a próxima. Você me ouve, Breno? Ouço sim, viu, Edu? Parabéns pelo trabalho, o craque. Muito obrigado, Edu. O craque do jogo pra mim, o Toró. Vou junto com o Roger Williams, o craque do jogo, marcou gol, correu, se dedicou, fez valer a camisa de titular. Toró, o craque do jogo pra mim. Boa coletiva, a gente se fala depois, Breno. Tchau. Valeu, Edu, tchau. Oi, CH, o craque Toró tem 2 votos. Gostei do Rodrigo Souza, acho que ele, a hora que pegar uma forma física legal, ele vai ajudar muito a Ponte, mas o craque do jogo, Toró, Edu. Muito bem, Toró, então, o craque do jogo. E agora vamos, então, para a opinião do CH, hein? Ponte 1-0, gol do Toró. O gol foi aos 45 do primeiro tempo. O Arthur trabalhou. Dudu fez o corta-luz. O Elvis de cavada pro Jack, matou no peito, dentro da área, saiu da marcação, chutou, bateu no goleiro e sobrou pro Toró. Upa! E no segundo tempo a Macaca deu uma caída. Que sorte teve o Diogo Silva, aquela cabeçada a 35 do segundo tempo após o escanteio. Que perigo! Oi, CH, queremos ouvi-lo. Edu, eu acho que não dá para discutir a vitória da Ponte, não. Acho que o time esteve organizado no primeiro tempo, não sofreu, fez 1-0, não é? Pouco foi... Eu não me lembro do Roger Williams ter narrado o nome do Diogo no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, com as mexidas obrigatórias ou não, o treinador está conhecendo o grupo ainda. Eu acho que ele tem muito mérito na escalação do terceiro atacante, eu gostei também. Ele teve muito mérito de colocar o garoto no jogo. Acho que é isso que a Ponte precisa, porque não pode ter medo de colocar garoto. Tem que colocar mesmo para jogar. E eu acho que no segundo tempo caiu um pouquinho, e muito por conta também das mexidas, não é? Você perdeu os 2 homens de frente lá no comando do ataque, você deixa de ter aquele pivôzão para segurar a bola, para dar tempo da defesa do meio-campo encostar. Aí a Ponte ficou rifando bola, dando a bola de presente para o Itabaiana. O Oia entrou muito bem no jogo, não é? E aí o Rodrigo Souza, sem muito ritmo, não é? Normal, e o garoto do lado dele. Então tudo isso colaborou para que o meio-campo do Itabaiana no segundo tempo funcionasse melhor do que no primeiro. Por isso a Ponte terminou com dificuldade. Nesse momento, e eu vou relembrar o que eu comentei antes do jogo, o mais importante era a vitória, porque a Ponte precisa daqui para frente de paz, de tranquilidade. E esses jogadores, como disseram ao Breno Beretta, muitos deles, eles estão focados, mas eles precisam receber. Eu espero que no dia 21, conforme prometido, a Ponte consiga pagar os seus jogadores, para daí entrar na próxima fase com mais tranquilidade e mais tempo para o Marcelo Fernandes executar o seu trabalho. Eu gostei do primeiro tempo, segundo tempo não gostei, mas não dá para contestar, para mim pelo menos, a vitória da Ponte por 1-0, Edu. Vamos ao rápido gabarito, 19-19. Gabarito do jogo. Goleiro Diogo Silva não fez defesa assim de relevante assim, mas teve sorte. Aquela cabeçada saiu para fora, um cruzamento também que foi feito, uma bola batida, uma falta lateral, rapaz. Se toca o cara do Itabaiana, ninguém tocou, sobrou para Diogo Silva. Regular. Pacheco na lateral direita e Arthur na lateral esquerda. Arthur participa do gol e teve 2 cruzamentos no segundo tempo. Um pro Serginho, outro pro Toró, né? O Toró chutou, o goleiro defendeu. E aí, CH, as laterais? O Arthur melhor que o Pacheco. Pacheco muito tímido, regular. O Arthur também regular, mas jogou melhor que o Pacheco. Wanderson e Emerson Santos, a dupla de zaga. Sem problema, os dois regular.
Rodrigo Souza e Dudu, os volantes. Dudu recebeu o terceiro amarelo, Emerson Santos também, zagueiro, recebeu o terceiro amarelo. Rodrigo Souza e Dudu, 43, segundo tempo. Rodrigo Souza levanta o pé e salva, hein? Lá na área, um perigo danado. E aí, CH? Gostei do Rodrigo Souza, leva regular, e o Dudu não gostei. Sumido do jogo, desconectado com a partida, conceito ruim. Elvis participa do gol, levou amarelo também, o terceiro. Regular. Toró fez o gol, foi o eleito o craque. Regular, fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Bruno Lopes, saiu a 30 segundo tempo, veio aqui a confirmação, Breno Beretta o entrevistou, entorce, não tem problema, acho que não vai ter problema, mas Bruno Lopes hoje, CH, estava pedindo a senha para ser titular, entrou, mas... Não luziu, conceito ruim. Gé participa do gol e levou amarelo também, é o terceiro, tá suspenso, Gé. Regular. Dos que entraram, esse Gustavo Teles acho que é o destaque. O Serginho tentou também, emendando com o Marcelo Fernandes. Gustavo Teles, para mim, o destaque daqueles que entraram no jogo. O Marcelo Fernandes leva um conceito bom. Eu acho que foi uma partida muito complicada, ele chegando, tendo que administrar principalmente esse problema extra-campo, mas ele blindou aí o vestiário, conseguiu convencer os jogadores que o melhor para tudo ser resolvido no futuro é no presente realizar o trabalho que tem que ser feito. E qual era o trabalho? Vencer o jogo. Conceito Marcelo Fernandes, bom. Dá uma respirada aí que você continua com a gente, CH. Segura, CH. Encerramos então, Ponte 1, Itabaiana 0. Vem aí, Leandro Borges com ABC e Guarani e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes.
E é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes. Estamos chegando para a segunda jornada esportiva da Bandeirantes neste sabadão. Hora e vez do Guarani Futebol Clube, o Bugre Campineiro, que entra em campo já já, diante do ABC pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Frasqueirão, Natal, Rio Grande do Norte, debaixo de chuva. Choveu forte durante praticamente todo o dia. Nesse momento chove, mas a intensidade acabou diminuindo. Mesmo assim, os torcedores marcam presença no Frasqueirão. Torcedores do ABC, alguns torcedores também do Guarani, para este jogo importante. O ABC é o 18º colocado, é o rei de empates nesta competição. São 11 no total, com apenas 2 vitórias, pegando o Guarani do técnico Matheus Costa, invicto no comando técnico do Bugrão. Afinal de contas, empatou no derby, venceu na última rodada e o Guarani precisa da vitória para seguir firme e forte na briga pela classificação à próxima fase da Série C. É jogo importante, jogo decisivo, 7h30 da noite, a bola rola. E você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes, vem comigo e com o timaço de Carlos Batista, vamos levar a emoção do futebol para você. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos. Tem Rádio Bandeirantes Campinas, Bandplay, demais aplicativos e, é claro, com a nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que estava acompanhando a narração de Roger Williams, a vitória da Ponte sobre a Itabaiana pelo placar de 1-0. Agora vem comigo em uma nova live no YouTube da Rádio Bandeirantes. E não se esqueça de deixar o seu like, participar, interagir conosco, compartilhar o link do YouTube e também para termos aí um engajamento ainda maior. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. É jogo importante neste sabadão, tem ABC e Guarani. Em nome de Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta do Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Desktop, o plano Desktop Mais, conexão dentro e fora de casa. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bamba. E futebol é comigo, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tem ABC e Guarani. Vamos com as últimas informações das equipes, começando com o Bugrão. Camisa forte, pesada, camisa do campeão brasileiro. Aliás, nesta semana o Guarani Futebol Clube comemorou 47 anos da sua conquista, máxima conquista de campeão brasileiro da Série A em 1998. E que esta comemoração, que os jogadores que fizeram parte daquela equipe, daquele elenco, aquela conquista histórica, que consequentemente esta conquista esteja no coração de cada um dos torcedores e também do time que entra em campo logo mais, para levar o Guarani em busca e conquistar mais uma vitória importante, quem sabe, para entrar definitivamente e não sair mais do G8, o grupo dos 8 melhores da Série C. As últimas do Guarani. Alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Pepe. Fala, Leandro Bolles, boa noite pra você, boa noite pro torcedor bugrino que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Guarani que tem um desfalque importante para essa partida de logo mais. Cicinho, lateral direito titular absoluto nesse time do Guarani, sofreu uma lesão na região lombar e desfalca o Bugre nessa partida contra o ABC. Bolles. E como é que chega o time potiguar? Como é que chega o mais querido ABC de Natal para este jogo, hein, Pepe? O ABC chega numa situação muito delicada. Atualmente ocupa a 18ª posição, está na zona de rebaixamento e não vence há 4 partidas. Como você adiantou no seu início, 11 empates nesta Série C e o ABC vai em busca da sua primeira vitória jogando ao lado do torcedor nesta Série C. E hoje, debaixo de chuva, 24 graus nesse momento em Natal, na belíssima capital do Rio Grande do Norte. Comentaristas da Rádio Bandeirantes para ABC e Guarani. Comentarista Carlos Henrique, o bate pesado.
chega na área com seu destaque. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço, boa noite. Boa noite, Bolis. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Não ter o Cicinho tem um peso muito grande. Essa chuva e o gramado molhado, ruim para os dois. O Guarani tem que tentar vencer o jogo para continuar vivo na competição. E o ABC precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. Prenúncio de jogo muito disputado, Bolis. O destaque de Kleger Zorzinho, comentarista Bandeirantes, que já esteve lá dentro e conhece o riscado e agora chega com o seu destaque. Fala, Zorzinho, um grande e forte abraço, boa noite. Um jogo importantíssimo para as pretensões do Guarani, para buscar esta vaga no G8, para buscar a classificação ao término desta primeira fase. E o Guarani, né, o técnico Matheus Costa mantém o mesmo meio de campo, era provável que isso acontecesse, mantém o mesmo ataque, a mudança apenas na lateral direita, onde o Cicinho acabou tendo uma contusão e ficou fora. Vem aí o Justin, né? O Justin, que é um jogador mais jovem, um jogador que também tem uma certa qualidade, claro que características diferentes da do Cicinho, mas o Justin já jogou de titular, já teve algumas oportunidades, inclusive entrou na última partida, naquela vitória de virada do Guarani diante do Ipiranga. Então a expectativa é de bom jogo, a expectativa é de bom resultado agora. Não dá para subestimar a equipe do ABC, que está cheio de problemas, cheio de dificuldade, e é a equipe que mais empata na competição, né? São 11 empates. Então o Guarani tem que estar muito atento. Sabe por que eu digo isso? Porque o empate é um resultado ruim para o Guarani. O Guarani precisa vencer o jogo para se aproximar ou até mesmo entrar dentro do G8 após o término da fase classificatória. Então, jogo duríssimo e, claro, expectativa que tenhamos um grande jogo e que tenhamos, né, ao término do jogo, a vitória do Guarani. Valeu, Kleger Zozinho, seu destaque, ratas pinceladas. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez, um grande e forte abraço. Tá tudo bem, Edu? Boa noite. Boa noite, alegria sim, claro, com você, uma alegria. Muito obrigado, meu grande amigo Bolis. Rapidamente, Série C, Ponte 1, Itabaiana 0, gol do Toró. O Maringá marcou nos acréscimos, Maringá 1, Retrô 0. E o Maringá, nesse momento, ultrapassou o Guarani. 10º é Maringá, 12º está o Guarani. Maringá com 21, o Guarani, Maringá 21, o Guarani com 20. Rapidamente aqui é o seguinte, no Brasileirão, terminou Fluminense 2, Fortaleza 1, Ceará 1, Bragantino 0, o Sport vence o São Paulo 1-0, o Vitória vence 1-0, Juventude, 21 horas tem Corinthians e Bahia. Olha, na Série D de dado, terminou lá no Espírito Santo, oitavas de final, jogo de ida, Rio Branco 0, Inter de Limeira 1, grande vitória. Agora o jogo em Limeira, sábado que vem, para passar para as quartas de final. E na Copa Paulista, Rio Branco 2, Guarani 2, Guarani ficou de fora, o São Bento empatou 1-1 com o Primavera, São Bento ficou com a quarta vaga e 15-1, Paulista 0, no grupo do Guarani se classificaram 15, Primavera, Paulista e o São Bento. Quanto é que foi esse jogo aí, o último? O último é 15 de Piracicaba 1, Paulista 0. Obrigado, Edu. 24 pontos o 15 contra 19 do Primavera e 13 do Paulista. Grande campanha do 15, hein? Agora é mata-mata, cada um pega o seu. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Leandro Lopes. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Direto e reto para a ficha técnica do jogo de ABC e Guarani. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Guarani definido e escalado pelo técnico Matheus Costa. Guarani de Andrei no gol com a 25. Na lateral direita, Lucas Justin substituindo Cicinho, que sofreu um problema na região lombar e é desfalque para essa partida. Lucas Justin tem a 2. Na dupla de zaga, Rafael voltando ao time titular tem a 3 e Alan Santos, capitão do Bugre, com a 4. Na lateral esquerda, Emerson com a meia dúzia. No meio de campo, Kelvin com a 5, Isaac com a 8 e Diego Torres com a 10. O trio de ataque tem Cauã Jesus com a 7, Mirandinha com a 11 e Bruno Santos com a 9. Repeteco do Guarani de Andrei 25, Lucas Justin 2, Rafael 3, Alan Santos capitão com a 4, Emerson meia dúzia, Kelvin com a 5, Isaac 8, Diego Torres 10, Cauã Jesus com a 7, Mirandinha com a 11 e Bruno Santos com a 9. No banco de reservas, o treinador Matheus Costa tem à sua disposição Emerson Júnior com a 12, Lucas Rafael com a 13, Márcio Silva 14, Renan Castro 16, Cadi 22, Giovanni 15, Caio Melo 18, Ryuta Takahashi com a 17, Luiz Miguel 19, Gabriel Silva com a 20 e Dentinho 21. ABC Clube do Povo, campeão das multidões. O ABC do treinador Rodrigo Santana tem Pedro Paulo no gol com a 12, Patrick, aquele mesmo ex-Atlético Mineiro, com a 2, Bruno Bispo, capitão do mais querido, com a 4, Richardson com a 23, Rodolfo com a 3, Lucas Sampaio fechando a linha defensiva pelo lado esquerdo, meia dúzia. No meio de campo, Adeilson com a 8, Bruno Leite 17, Alisson Tadei com a 20, Ronald na frente com a 19 e ao lado dele, Rafael Oller com a 14. No banco de reservas, o técnico Rodrigo Santana tem à sua disposição Felipe Garcia com a 1, Windson com a 15, Ian Carlo 21, Renato Viche com a 13, Manuel 16, Matheus Rocha 26, Carlos Eduardo com a 7, Anderson 5, Juninho 25, Anderson Rosa 10, Joãozinho 9 e Jenison, ex-Guarani, 18. Quem apita é o árbitro Fernando Antônio Nascimento Filho, que terá como assistente número 1 o Márcio Gleidson Correia Dias e assistente número 2 a senhora Nayara Lucena Soares. O quarto árbitro é o Olivaldo José Alves Moraes, um trio de arbitragem todo do Pará.
Tudo pronto, a bola vai rolar no Frasqueirão em Natal. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani precisa da vitória, todo de verde e de branco, o time do ABC. Apita o árbitro. Tem bola rolando, então vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. ABC e Guarani, assim que o árbitro apitou, voltou a chover. Chove forte nesse momento no Frasqueirão, mas a temperatura, Nordeste brasileiro, temperatura na casa aí dos 24, 23 graus, tá tranquilo para jogar. Repito, todo de branco, ABC, o rei de empates, 11 no total, contra o Guarani, todo de verde, o Guarani que iniciou o jogo, a rodada na 11ª colocação, mas com o resultado do Maringá, caiu para a 12ª, mas pode voltar ou terminar a rodada no G8. Bola pro time do ABC, saiu jogando errado, o Guarani recupera com o Isaac, tabelou pelo meio pra Brunão, pra Isaac na velocidade, aqui na ponta pra Mirandinha, recolhe, domina, já passou, pediu, recebeu Emerson, chega primeiro o zagueirão do ABC pra cortar. O ABC joga com 3 zagueiros, bola recuperada pelo time do Guarani, atento o Diego Torres, ele volta a bola com o Alan Santos, Guarani nesse comecinho todinho no campo de ataque, bola enfiada no comando pra Brunão, a bola quica no gramado, fica nas mãos do goleiro Pedro Paulo, que é exemplo de você, também é PP, Pedro Piscinato. Meu xará de abreviação, Pedro Paulo, o PP do ABC. O Alan Santos tentou o lançamento para o Brunão, porém acabou mandando muito forte e vem ABC. Ronald puxou para o meio direito, ele bate no meio do caminho, a bola desviada no Rafael. Ronald que faz a sua estreia. É artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série D, com 10 gols, vestindo a camisa da Tunaluso de Belém do Pará. Pará que é a terra do árbitro que está pintando o jogo. Vem de novo o time do ABC, cruzamento lá dentro, fechado. Olha a chegada do ABC, chegou a dominar. O Rafael Oller saiu bem do gol, Andrei, para fazer a defesa. Foi nos pés do atacante do ABC para sair e salvar a pátria bugrina nesse comecinho do jogo. Com o pé direito, já levanta a bola para o campo de ataque, tentou Cauã. Entre quarto, defesa, a bola colocada para fora. É lateral para o time do Guarani bater. Carlos Henrique, o bate pesado, comecinho do jogo. Chove forte em Natal nesse momento, hein, CH? Como já era esperado, o time da casa indo para cima do Guarani, né? Só que o Guarani tem que trabalhar mais pelo lado do campo, que é o principal problema que o ABC tem. De qualquer maneira, eu não esperava facilidade, mas como você também acabou observando, o gramado pesado atrapalha o Guarani. Dá o bote, Rafael recupera para o time do Guarani, doutor da meia direita, carrega a bola, Cauã, passa pela direita, Lucas Justin, o Guarani se organizando ofensivamente, bola no último terço do campo para Lucas Justin, prepara o cruzamento, levantou para Mirandinha, passa por ele, chega para fazer o corte, Patrick. Sobra da bola, volta pro próprio Patrick com o pé direito, tentou passe. Aqui na ponta a bola não saiu, vem de novo o Rafael Oller por time do ABC, tentou passe por dentro para ninguém. Recupera, após ter a bola, sai jogando o time do Guarani. E o ABC com 11 empates, 2 vitórias, as 2 vitórias conquistadas fora de casa. Ou seja, o ABC no Frasqueirão ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro da Série C. A galera ligada pelo YouTube. A galera curtindo o futebol aqui no YouTube. O Valdolfino dos Santos tá ligado, Carlos Silva. Antônio tá ligado, perguntando sobre o Cicinho, atualiza pro Antônio aí, PP, como é que tá o Cicinho? Cicinho sofreu uma lesão nos últimos treinamentos dessa semana na região lombar, é desfalque para essa partida de logo mais e segundo a assessoria de imprensa será reavaliado no começo da próxima semana. O Luiz no litoral norte de São Paulo, em Caraguatatuba, tá ligado, Paulo, Emerson Santos, Juvenal, alô Juvenal, tá secando o bugrão, o Ivan tá ligado, Marcos Flávio. Tá elogiando o cabelo do Bolis. Fala qual o segredo. Vou te contar, ô meu querido Marcos Flávio. Dr. Flávio Giardiello, que aliás é bugrino. Procura aí, Clínica Giardiello, Dr. Flávio, que fez esse trabalho sensacional. Vamos competir com o Gleger. O Gleger já está perdendo no Campeonato Mundial de Tobets, que será realizado em 2026 lá em Singapura. Tenta vir por campo de ataque o time do ABC, corta lá atrás, Rafael. Recupera, sai jogando pro time do Guarani. Gabriel Antônio sempre ligado em BH. Gabriel, Vilma, Carol torcendo pro Guarani. Silvio Quitero, boa noite, Bolis. 3-1 Guarani, vem Bugrão. Cauê, recolheu, dominou, soltou pra Mirandinha, passou Emerson. Mirandinha dominou mal, voltou pra Cauã, ajeitou pra Isaac. Isaac soltou pra Diego Torres, abriu na esquerda pra Emerson. Já olhou pra área pra cruzar, calculou, executou, carimba as costas do marcador.
Ela bate no zagueiro do ABC. Falta espirrada para o time do Guarani com quase 5 minutos. Primeiro tempo 0-0. 0-0 placar do jogo no Frasqueirão. Diego Torres enfiou para Lucas Justin. Tirou a defesa, voltou para Cauã. Uma bomba, golaço! Golaço do Bugre! Cauã Jesus tem a 7 estampada na camisa. Um golaço, um chutaço, uma bomba de fora da área. Nada pôde fazer, o goleiro do ABC ficou parado. Uma bomba no cruzamento do Diego Torres. Ele tentou o Lucas Justin, a defesa tirou. Livre, leve, solta. A bola ficou pro Cauã na entrada na grande área. Um chute forte, potente. Uma bomba de fora da área com a canhota para vencer o goleiro do ABC. Aberto o placar em Natal. Cauã Jesus se ajoelha, aponta pro céu e agradece. É a galera bugrina quem agradece a você, Cauã. No comecinho do jogo, o Bugrão sai na frente. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco as cores do Bugrão. Para manter o Guarani vivo. É vivo em busca da classificação. A próxima fase da Série C. Olha lá o povão festejando. Olha lá a galera vibrando porque balançou. Balançou, a rede é gol e é gol do Guarani. Cauã Jesus na marca de 5 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, galera bugrina. Tá registrado em Natal. Cauã Jesus, Guarani 1, ABC 0. E o ABC tenta a resposta. Vem levantamento para a boca do gol, desvio de cabeça, Bruno Leite, é gol! É gol, 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 é gol! Do ABC! Bruno Leite de cabeça, ele tem a 17 estampada na camisa. Em cobrança de escanteio da esquerda para o meio da área, livre, um pouco à frente da marca penal. Bruno Leite meteu a cabeça na bola. Andrei ainda tentou tirar, mas não conseguiu. Chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para evitar o gol. Bruno Leite, sozinho, hein? Sozinho, meteu a cabeça na bola, faz a festa o torcedor alvinegro potiguar. Bruno Leite, imediatamente após sofrer o gol, o ABC empata o jogo. Guarani marcou aos 5 com Cauã, leva o gol de empate aos 7 com Bruno Leite, está registrado. ABC 1, Guarani 0. Nem deu tempo para o Guarani comemorar. O detalhe dos 2 gols está 1-1. O jogo começa quente. Pedro Vicerato. Cauã Jesus, camisa 7 do Guarani, aproveitou a bola após espirrada pela defesa do ABC e mandou um belo chute de perna esquerda para abrir o placar no Frasqueirão. Porém, 2 minutos depois, o ABC já deu a resposta e com Bruno Leite de cabeça entre os 2 zagueiros do Bugre, já empatou. Nesse momento, 8 minutos no Frasqueirão, 1-1, Boles. Carlos Henrique, o bate pesado, o Guarani saiu na frente, um golaço do Cauã Jesus, mas aí um vacilo defensivo complicou tudo. O ABC empata o jogo, CH. Bem como você narrou, um golaço do Cauã de fora da área, uma varada. Guarani, o jogo é muito difícil, né? E não pode tomar um gol de bola parada. O jogador veio de trás, né? Veio de fora da área e entrou e ninguém acompanhou o atleta. Falha do setor de defesa, dos jogadores de meio campo e dos atacantes também que não acompanharam. De qualquer maneira, é um jogo bem movimentado. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Você ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes, vem comigo, vem com o Brunão. Recolhe, domina, vive uma seca de gols. Falta do Brunão. O árbitro viu, foi uma chegada forte ali do Brunão, acertou o tornozelo do jogador do ABC. O árbitro vai lá, pede calmas para Bruno Santos. Ele foi por uma dividida, é bem verdade, mas acabou atingindo o Adeilson. O jogo tá parado, falta para o time potiguar. Pepe.
e o árbitro Fernando Antônio Nascimento Filho ficou apenas ali na conversa com o Brunão. O Brunão acabou pegando o tornozelo do camisa 8 do Adeilson, mas o árbitro da partida deu apenas falta e não mostrou o cartão. Boles. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Você encontra essas saborosas linguiças de Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas. São 2 opções para você em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Você chegar a 10 minutos, já o Gleger Zorzin também analisando o comecinho quente de jogo frenético em Natal. 1 pro Guarani, 1 pro ABC. O Bugrão saiu na frente com o Cauã Jesus a 5. O ABC empatou de cabeça com o Bruno Leite. E chamou a atenção que ele subiu sozinho, sem marcação. Bola para Bruno Bispo, recolhe e domina para o time do ABC. A chuva deu uma intensidade, né? Caiu um pouquinho, não está tão forte assim, mas segue chovendo em Natal. A intensidade diminuiu. Patrick, experiente jogador, tentando o comando para Ronald. Dá o corpo, Kelvin. Bola colocada para fora, lateral para o time do Guarani bater. Gleger Zorzin, também quero ouvi-lo. Comecinho do jogo quente, 1-1. E aí, Gleger? Ô Boles, o Cauã Jesus fez um belíssimo gol, né? Uma sapatada lá que o goleirão nem se mexeu. E 2 minutos depois o Guarani nem tinha terminado a sua narração do gol ainda, que é sempre muito alegre, muito explosiva. O ABC empatou o jogo. O Guarani dormiu, né? Dormiu. É tão difícil uma partida, tão difícil você sair na frente. E aí você sai na frente e deixa todo mundo olhando. E aí o ABC vai lá e empata o jogo. Vacila o Guarani, né, que tinha tudo para mudar a história do jogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos e meio, o primeiro tempo. No tic-tac do tempo em dólar desta emoção, eu confirmo 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no Frasqueirão em Natal. ABC 1, Guarani também 1, Edu Pinheiro. Olha, Roger Williams na rua aqui, Ponte 1, Itabaiana 0, Brasileirão, segundo gol do Sport, Derek Lacerda, segundo tempo, Sport 2, São Paulo 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, vamos juntos. Quer dizer que ninguém consegue mais segurar o Sport, ganhou do Grêmio e agora está ganhando do São Paulo. E a chuva volta a ser novamente forte em Natal. Um detalhe em relação ao gol do Bruno Leite. Depois do gol foi arremessado um copo no gramado. O árbitro foi lá, pegou o copo e mostrou para o quarto árbitro. Só que o copo estava vazio, né, Pepe? Não tinha nada, nenhum tipo de líquido. Não, o copo estava vazio e com certeza o árbitro Fernando Antônio Nascimento Filho relatará esse acontecimento na súmula. Estava vazio quando ele pegou, né? Mas quando foi arremessado, talvez não. Era amarelo o líquido? Bom, vamos aguardar. Fato é que vai ser relatado, ou deve ser relatado. Bola para Isaac, recolhe e domina, foi um dos destaques do Guarani na vitória sobre o Ipiranga. Ele trabalha curtinho na ponta para Lucas Dias, sem dar um tapa na bola. O Guarani dá uma credenciada nesse momento, trabalha para com o Rafael para Kelvin. Recolhe e domina com aquela saída de 3, onde o volante vem buscar a bola entre os seus zagueiros. Diego Torres com a canhota, meteu o lançamento para Emerson. Chega Patrick para fazer o corte, o próprio Patrick vai lá e confere para tirar. Passa na frente o jogador do ABC, na sobra da bola, fica pro ABC. Passe do Adeilson no comando, falta e vai pintar o primeiro cartão. Falta dura do Rafael e pinta o primeiro cartão e com isso o zagueiro fica amarelado no jogo, Pepe. Rafael acabou chegando atrasado ali e pegando o atacante do ABC. Está amarelado o Rafael, que volta justamente de uma suspensão que cumpriu na última partida. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas você participa e interage conosco. Falta do Rafael para cima do Alisson Tadei, o jogo tá parado. Internet fibra mais plano controle. É com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br. ABC pro campo de ataque, bola enfiada, chega bem a defesa do Guarani para cortar com o Diego Torres. Tentou no comando para Mirandinha, chegou o Brunão, tocou na bola, a bola ficou distante. Richardson protege, tira de qualquer maneira, Rodolfo devolve a bola pro campo de ataque. Diego Torres se subiu, tocou a sobra, voltou pro time do ABC. Tentou Alisson Tadei, tirou defesa, a sobra para Adeilson, vai bater pro gol, uma bomba, jogou lá no Morro do Careca, é só tiro de meta pro Guarani, Pedro Piscinato. O Adeilson teve a oportunidade, estava de frente pro gol, mas acabou pegando muito mal na bola, apenas tiro de meta para o Guarani. Aliás, o Morro do Careca não é tão distante assim do Frasqueirão. Morro do Careca é um dos pontos turísticos mais conhecidos da capital do Rio Grande do Norte. O estádio Frasqueirão
está localizado exatamente no bairro de Ponta Negra, onde fica o Morro do Careca. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, é segurança, é oportunidade. Conta com o Sicredi. Olha, rolando em Natal, placar de 1-1 para Guarani e ABC. Faltando 15 minutinhos para as 8 da noite. Olha para o time bugrino com Kelvin para Rafael, que agora há pouco foi amarelado. Ele abre pela direita para Lucas Justin, já perto da marcação, o seu xará, o Lucas Sampaio do time do ABC. Brunão livra-se bem da marcação, entre as pernas do marcador. Aí deu uma exagerada, insistiu no lance Isaac. Bola espirrada, vai ficar para Mirandinho. O time do Guarani pede uma falta, a turma a seguir. Mirandinha brigou e cometeu a falta. Agora ele marcou para cima do Patrick. Jogou parado, é falta pro ABC de Natal, PP. E o Mirandinha fica indignado com o árbitro Fernando Antônio. Isso porque ele não marcou a falta no Brunão, mas acabou assinalando a infração do camisa 11 do Guarani sobre o Patrick, camisa número 2 da equipe do ABC. TV que detém os direitos de transmissão do jogo, tá marcando agora, tá mostrando agora o gol. CH, com o auxílio aí do replay. Eu tive a impressão de que o Rafael dormiu no ponto, hein? Era para ele ter acompanhado o Bruno Leite, mas ele estava marcando. O camisa 5 do Guarani, o Kelvin, ou seja, claro que eu estou sendo irônico, não estava marcando absolutamente ninguém. E aí o Bruno Leite sozinho escolheu o canto e meteu a cabeça na bola. Quem é que errou? Foi de fato o Rafael, que aliás já foi amarrado no jogo, hein, CH? Marcou a bola, né? Eles colocam um posicionamento, isso é treinado, o posicionamento até a entrada da pequena área. O jogador do ABC veio de fora, né, com muita velocidade e deu o cabeceio. De qualquer maneira, é verdade, o Rafael está desconectado do jogo. Além dessa falha, ele deu um pontapé no meio campo sem necessidade no jogador do ABC. É, e com isso está amarelado no jogo. Vem Guarani pro campo de ataque, Brunão no pivô. Abre pela direita pra Cauã Jesus. Recolheu, dominou, micro grande área. Traz a bola pra canhota. Cruzou na segunda trave. Emerson ajeitou, tira. Rodolfo tira mal. Bate no Diego Torres. Insistiu. Afasta de qualquer maneira da Wilson. Levanta a bola pro campo de ataque pra Ronald, que não domina a bola. Volta pra Rafael do meio campo. Recua e recomeça com o goleiro Andrei. 1-1 o placar do jogo. Você ligado na Rádio Bandeirantes Campinas no FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos neste sabadão. Hoje, dia 16 de agosto, reta final desta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Grão tenta o ataque com o Brunão, chega rasgando de qualquer maneira. Bruno Bispo colocando a bola para fora. Vem para a cobrança do lateral, Bruno Bispo, que é o capitão do time do ABC. Vem para a cobrança Lucas Justin, substituindo o Cicinho, vetado pelo DM, fica de fora do jogo de hoje. Faz o passe no comando, Brunão fez a casquinha para Mirandinha, recolheu, dominou pelo setor direito, trabalha curtinho para Cauã, olha para a área, só tem Brunão, prendeu, segurou, rolou para Isaac, entrada na grande área, bloqueia o time do ABC, ele abre pela direita para Lucas Justin, levanta a cabeça, deu uma fatiada na bola e recua para o goleiro. Tranquilo, Pedro Paulo saiu do gol para fazer a defesa. Cruzamento muito ruim do Lucas Justin. Pedro Paulo com o pé direito já levanta a branca de ataque, deu uma patinada. Chega aqui atrás, faz o corte, Alan Santos devolve a bola para o campo de ataque, ela fica de graça com o Patrick. Mata, coloca no terreno, usa toda a sua experiência. Abertura para o camisa 14, o Rafael Oller. Tentou a finta, se enrolou com a bola saiu lateral na junção do Arrisca no meio campo com a Arrisca lateral. Lateral já cobrado pelo Emerson deixou para o Diego Torres, se manda pela ponta direita, Lucas Justin. Vem embora o time do Guarani para o campo de ataque, buscando o segundo gol, tá 1-1 o jogo. Bola devolvida para Rafael domina no círculo central, parou, prendeu, olhou, pensou para Cauã, autor do gol, ele encara a marcação de Bruno Bispo. Prende, segura, volta para Rafael para Cauã no segundo terço do campo, pela meia pediu Isaac, recebeu, levantou a cabeça, pela esquerda tem o Emerson, prefere trabalhar curtinho pela direita para Lucas Justin. Domina na marginal do gramado, marcado pelo Lucas Sampaio, Lucas Justin devolve para Rafael para Kelvin para o capitão Alan Santos, com isso sai na marcação o time do ABC, com Rafael Oller, o rei dos empates, vai empatando mais uma na competição, o ABC tá 1-1 o jogo, bola para Lucas Justin na fogueira, chegou Lucas Sampaio, conseguiu o passe para Brunão foi para a dividida, reclama, foi atingido pelo quarto zagueiro do time do ABC, o turma do SIG não parou, não marcou a falta, mas ele viu que o Brunão ficou no chão, aí ele parou o jogo tá parado de novo no Frasqueirão, PP. O Brunão na disputa com o Bruno Bispo acabou levando a pior, está caído nesse momento, leva as mãos ao rosto e os jogadores do Guarani pedem uma falta ali, mas o árbitro não assinalou. Placar de 1-1 o jogo, resultado que não interessa para o Guarani. O Guarani precisa da vitória, nesse momento ocupando a 12ª colocação com 20 pontos. O ABC subindo, né? Um pontinho. Na verdade, o Guarani tem 21, mas iniciou a rodada com 20.
O ABC ocupando a 18ª colocação com 17. Veja só que os times começaram como é equilibrada esta competição. Os times começaram com a diferença de apenas 3 pontos. Mas o Guarani na 11ª e o ABC na 18ª colocação. Domina o time do ABC com o Bruno Bispo. Trabalha curtinho, saiu até com o Lucas Sampaio. Zagueirão não tem tanta intimidade para evoluir para o campo de ataque, perdeu. Caô tentou, Lucas Justin, estava dormindo, não recuperou. Adeilson de primeira, vem o ABC para o campo de ataque. A tabela por dentro com o Alisson Tadei, perdeu a bola na sequência. Adeilson briga, recupera a entrada na grande área, cabe o tiro, rolou para Ronald. Tá no mano a mano, puxou pro meio direito, bateu. E o Andrei falhou e é gol. Não valeu. Opa, segura. Segura que não valeu, porque o Ronald, quando recebeu... Ainda bem, né, Andrei? Porque o Andrei, uma falha grotesca, ia levando um piruzaço, mas o Bandeirinha já estava parando o jogo. E não dá pra dizer que ele não quis defender, não defendeu porque ele viu que o jogo estava parado. Acho que não, né, Bebê? Não. O Andrei foi salvo pelo assistente número 1, o Márcio Gleidson Correia Dias. Ele assinalou o impedimento ali do Ronald e salvou o Andrei, que ia levando o piruzaço. Nossa Senhora. Ainda bem que o Bandeirinha deu impedimento em CH. Olha o ABC chegando, bola para Ronald. Opa! Deixou o braço no rosto do Rafael, a turma não seguir. Passe por dentro, o Alisson Tadei, bateu o Andrei. Agora no cantinho. Pulou e fez a defesa e não deu rebote. Diga lá, CH. O meu comentário para resumir esse lance é... Andrei. Com eco e tudo, hein? Rocha Autopeças, 33 anos, venha girar nossa roleta premiada. Acesse para saber mais, rochaautopeças.com.br. Olha, o Rafael tá caído, ele alega que foi atingido pelo Ronald. Aquela velha história, não tem VAR, consequentemente o árbitro não deu a falta, o lance prosseguiu, mas segue caído o zagueiro do Guarani, Pedro Pessinato. Dessa vez quem acabou levando a pior foi justamente o zagueiro, que geralmente dá aquela pegada no atacante. Desta vez o Rafael levou a pior, o Ronald acabou deixando o braço ali no momento em que corria e o Rafael vai ser atendido dentro do campo. Boles. Me parece que foi involuntário mesmo, né? Quando o Ronald gira, o cotovelo bem chocinho aqui, ó, do cotovelo mesmo, que dói, né? Que é o osso mais forte do corpo humano. Bate no rosto do Rafael, ficou caído o zagueiro do time do Guarani. Uma parte mais dura do corpo humano, que é exatamente aqui, ó, o cotovelo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 21h40, primeiro tempo. É a Série C do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada no Frasqueirão. ABC 1, Guarani também 1. A TV tá mostrando agora o lance do Ronald no frango do goleiro Bugrino Andrei, e de fato quando o Adeilson toca pro Ronald, ele estava um pouco à frente, então o impedimento foi bem marcado. Seguindo, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, o Vitória marcou o segundo gol com o Renato Kaiser novamente, em Vitória 2, o Juventude 0, segue Sport 2, São Paulo 0, 21 horas tem Corinthians e Bahia. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Bandeirantes. Por falar em goleiro, eu quero ouvir o especialista da Bandeirantes, Gleger Zorzin. E o Andrei, hein, Gleger? Ainda bem que o Bandeirinha levantou o instrumento, viu, Zorzin? Ô, Boles, o Andrei deve estar com o apito de trem na cabeça, né? Como diz o Carlos Batista, porque não é possível, cara. Como é que pode um lance desse? Ainda bem que o Bandeirinha colaborou. Deu sorte o Andrei, viu? Deu sorte, porque seria o frango, mais frango do que aquele na sua estreia contra o Caxias, Boles. É, teve mais sorte do que juízo o goleiro Andrei. Segue 1-1, metade do primeiro tempo. Guarani fez o gol, mas não finalizou mais. No gol defendido pelo Pedro Paulo. Tem lateral para fazer a cobrança do time bugrino com o Emerson. Emerson deixou para Kelvin, deixou curtir de novo para Emerson. Recolhe, domina pelo setor canhoto, volta a bola, recomeça o Bugrão do campo ofensivo com o Alan Santos. Puxou ali pelo meio para Kelvin, Kelvin recolheu, quase deu uma vacilada, consegue o passe atrás para Rafael. Aquela velha história, demora, né? Demora para tocar, quando tocou quase perdeu, deu certo. Diego Torres girou para meter o lançamento, demorou, também perdeu. Recupera a posse dele para Rodolfo, pro time do ABC, levanta a bola para o de ataque para Ronald. Então chega para lá, Alan Santos recupera para o time bugrino, bola espirrada, sobra para Emerson, coloca no chão para Kelvin. Recolhe, domina para o time do Guarani na faixa central do gramado. Procura, encontra Diego Torres, ele tem a 10 estampado na camisa. Sai da ponta, vem para B, foi puxado. Cadê o cartão, Juizão? Tá no curso de árbitros, puxou por trás da camisa, cartão pro jogador, não é não, Pepe? Rafael Oller se aventurando ali na marcação, ele que é atacante, acabou cometendo a falta no argentino Diego Torres. É, o árbitro não deu cartão, apenas apontou a falta que o Alan Santos vai cobrar.
Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quase 25 em Natal, debaixo de chuva neste sabadão, segue um pro Guarani, um também pro ABC. 17ª rodada, você ligado na Rádio Bandeirantes, com o timaço de Carlos Batista. Lucas Justin faz boa finta e se livra da marcação de Alisson Tadei. Parou, prendeu, olhou, pensou, volta a bola para Rafael. Rafael recuou pro goleiro Andrei dentro da grande área. Pé direito a bola, ameaça o lançamento, prefere a devolução para Rafael na lateral direita. Rafael recolhe, domina agora sim o chutão pro grupo de ataque, tentou na casquinha do Brunão. Caô vai brigar, quem tira lá atrás é Bruno Bispo. Brigou pelo rebote o Kelvin, mas foi empurrado pelo Ronald. O Atro pegou a falta. Câmara ofensiva é a falta para o time do Guarani bater. 25 minutos para você chegar. Placar de 1-1 no Frasqueirão pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Aí a marca, hein? 25, sinal eletrônico da Bandeirantes confirmando para você. É a Rádio Bandeirantes Campinas, essas são as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas, os dois em campo, mas cedo a Ponte venceu. Agora quem está em campo é o Guarani, os times campineiros buscando 6 pontos nesta rodada importante. É a antepenúltima rodada da Série C. Guarani tenta, Caô Jesus, mesmo caído, tentou colocar na bola, mas quem tocou foi Adeilson. Corta Isaac, mas aí o outro marcou uma falta combinada, né? Os dois estavam no chão brigando, ele pegou a falta no Cauã, não houve absolutamente nada, deu vacilo mais uma vez o Atro paraense Fernando Filho. Tem falta o ABC para bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Você no seu carro com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sabadão, deixa eu ver a hora aqui, ó. 19h56, você já tá na hora do Sabadão da Night ou ainda não, hein, Pepe? Você quer mais ser jovem? Depois da jornada, né? Assim que acabar a jornada, tá liberado. Aqui o Guarani recupera, Dalpote recupera limpo no lance. Emerson soltou na ponta pra Mirandinha, botou velocidade, falta! O outro não deu, o Guarani leva vantagem. Emerson tentou carregar a bola e agora, juizão, ele não dá! Esqueceu o apito no vestiário, não dá de novo a falta, mandou seguir. Lançamento para Ronald, vem embora o time do ABC, ele escapa pelo setor direito, foi para a área o Rafael Waller, mas aí o Ronald tentou a finta, chegou bem o Alan Santos, colocando a bola para fora, lateral na direita para o time do ABC bater. A informação na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Gol do São Paulo diminui, Lucas Moura, 22º tempo, gol do São Paulo, agora Sport 2, São Paulo 1. Bola de novo para o time do ABC com Rafael Waller, tentou passe para trás para Patrick, a bola foi desviada e saiu lateral no campo ofensivo para o time Potiguar bater. 27 minutos. Isaac está reclamando ali com o árbitro está lá pedindo para ele ficar um pouquinho mais calmo. Mas está difícil para o árbitro marcar uma falta a favor do Guarani, foram 2. Essa em cima do Mirandinha foi uma falta claríssima que ele não marcou, depois na sequência do lance houve outra falta para cima do Emerson. O próprio jogador do ABC, o Bruno Leite, que cometeu a falta no Mirandinha, ele acabou derrubando o colega de equipe do ABC e o árbitro não marcou nenhuma falta. Boles. Bola para a área do Guarani, tira bem lá atrás da Alan Santos. Brigou, recupera o time do ABC com Bruno Leite, desarmado pelo Emerson. A bola não sai, fica na marginal do campo, setor direito. Patrick pela meia para Adeilson. Recolheu, dominou a tabela, saiu, olha que boa bola. O chute de fora da área, finalização do Bruno Leite. A bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta. É tempo de análise aqui na Bandeirantes Campinas com quase 28 o primeiro tempo. Segue 1 pro ABC, 1 pro Guarani e o jogo, Carlos Henrique, o CH, eu quero ouvi-lo. O Guarani sentiu o gol, né? O que precisa acontecer é o Isaac e o Diego Torres aparecerem mais no jogo. Se eles não participarem, como eles participaram bem na última partida, antes dessa, o Guarani fica sem saída de bola, fica sem inteligência, sem toque de bola para levar essa bola para os homens de ataque. O Mirandinha pouco participa do jogo, a bola não está nem chegando ali. Mas por quê? Porque o meio campo do ABC marca muito forte e porque Isaac e Diego Torres precisam aparecer mais. Placar de 1-1, você ligado na Bandeirantes. Siga a Bandeirantes também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Segue o Leandro Boles lá, Leandro Boles 2LSS, manda mensagem e eu registro a sua participação comigo e com o Diemastro e Carlos Batista na Bandeirantes.
Quase 29 minutos deste primeiro tempo, 1-1. É a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, para você ligado. Diego Torres com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, tentou Bruno Santos, subiu o Rodolfo, tocou de cabeça para trás, a bola fica viva, vai brigar o Cauã. Chega a defesa, Bruno Bispo, tirou de qualquer maneira para onde o nariz não estava apontado, foi o Rodolfo quem tirou. Meteu a bola para fora, é lateral, campo ofensivo, setor canhoto para o time do Guarani. A gente observa na imagem, tá vendo aí, ô Pepe? Sim. Venta bastante, né? Além da chuva, tá ventando e me parece que venta contra o gol do ABC, né? O Guarani deveria usar esse fator natural a seu favor, né? E vem lateral Emerson na bola. Pontualmente 8 da noite no horário oficial de Brasília, lateral pro Guarani. Emerson, olha que a bola nem chegou na área, quer dizer, chegou na área, mas acabou saindo porque o vento atrapalhou. Foi direto para fora, é tiro de meta pro ABC bater. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Acesse desktop.com.br e confira. Kleber Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado. Tá ventando bastante, venta contra o peito do Pedro Paulo, goleirão do ABC. Tem que chutar de fora da área como fez o Cauã. Quando ele chutou, o Guarani abriu o placar, hein, Gleger? Exatamente, Boris. Agora, o gramado tem atrapalhado muito as ações do Guarani, né? É um meio de campo mais técnico. E você vê que o Diego Torres tem dificuldade, o Isaac está com dificuldade. Então, o gramado tem atrapalhado muito a equipe do Guarani. E o ABC vai aos trancos e barrancos. Né? Vai jogando, vai tentando empurrar o Guarani, mas eu concordo com o CH. O Guarani sentiu o gol de empate, né? Parece que deu uma desestabilizada emocional o Guarani, tem que botar os ânimos em dia para tentar fazer o segundo gol. E agora vai ser mostrado o cartão para Lucas Justin pela falta para cima do jogador do ABC. O time do Guarani tá pilhado, hein? Tá reclamando com a arbitragem, praticamente todos os seus jogadores de linha cercam o árbitro. O time do Guarani não está contente com a arbitragem. A gente relatou já alguns fatos aqui, algumas faltas que ele não marcou. E agora mostra cartão, marca a falta e mostra cartão para o lateral direito, o Bugrino, em PP. No contra-ataque do ABC, após um lateral mal cobrado pela equipe do Guarani, o Lucas Justin acabou empurrando ali o Alisson Tadei, que iria sair cara a cara com o goleiro Andrei. Falta para o ABC e vem bola na área do Guarani. E ainda bem que o Rafael estava por ali, né? Porque se o Rafael não tivesse, o árbitro poderia interpretar que o jogador iria em direção ao gol sem possibilidade de alguma cobertura e aí seria vermelho. Tem falta perigosa do time do ABC para bater e agora quem reclama é o time do ABC. Reclamando exatamente disso, da cor do cartão. Mas claramente na regra, tira essa conta aí, o PP. Pega lá o controle e tira essa conta que está atrapalhando nossa visão aí. Claramente o Rafael chegaria na cobertura e por isso age corretamente o árbitro em mostrar cartão amarelo para o Lucas Justin. De qualquer forma, é falta perigosa para a ABC pela meia esquerda. Vem para a cobrança por ali o Bruno Leite. Bruno Leite vem para a bola, o autor do gol, ajeita a bola com todo carinho, sai e deixa para Rafael Waller. Andrei junto à trave direita, orienta a formação da sua barreira. Tem cruzamento para a área, o time do ABC colocando 6 jogadores na área do Guarani. E em contrapartida, 7 jogadores em uma linha de marcação. Bruno Leite vem para a cobrança, levantou, Andrei saiu mal do gol, a bola fica viva, ela passa, vai embora. O árbitro está marcando falta ou tiro de meta. Tá apontando que me parece a falta, né, o PP? Isso mesmo, está assinalando uma falta do Rodolfo, zagueiro, camisa número 3 da equipe do ABC, sobre o goleiro Andrei. Bola no chão, falta para a equipe do Guarani dentro da área. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32:40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo em balo desta, você eu confirmo, é a Série C do Campeonato Brasileiro na sua reta final, primeira fase do Frasqueirão, ABC de Natal 1, Guarani também 1, Edu Pinheiro. Olha, o placar da Série C, Maringá 1, Retrô 0, Ponte 1, Itabaiana 0, gol do Toró, primeiro tempo em Alagoas, CSA e Ituano 0-0. Leandro Bolle. Você ligado no futebol Bandeirantes, Emerson bota na frente, deu uma alavanca, a bola saiu, reclama de escanteio, ele vai à loucura, vai lá pra cima do árbitro, o time do Guarani. Eu não sei não, cara, mas o CH, eu quero a sua opinião, porque senão toda hora eu vou ficar falando da arbitragem, mas o árbitro tá mal no jogo, hein? Tá muito mal no jogo, invertendo situações, claramente agora, quando o Emerson Barbosa tenta levantar a bola, o Adeilson toca nela, ó. O Emerson também veio para a disputa. E aí, CH, quem está certo nesse lance? Foi escanteio ou tiro de meta?
Nós tivemos vários momentos que o árbitro teve razão, mas nesse eu tô com você. A arbitragem tá preguiçosa, sabe como é que é? Tá ventando, chovendo, ele tá tentando levar a coisa na maciota, com falta de desempenho, de vontade. É isso que eu tô percebendo no comportamento do time. Agora, não está interferindo no resultado do jogo, mas está irritando os jogadores do Guarani. É, isso mesmo. Estaria ele já pensando em saborear camarões após o jogo, CH? Tem chance. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro do Sicredi. Você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa e interage conosco. Deixa a sua mensagem, deixa o seu like. Para você que entrou inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Somos mais de 56 mil inscritos. Patrick domina na entrada da grande área para o time do ABC, leva para o fundo, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro a defesa bugrina com Alan Santos de cabeça. Sobra da bola, volta para Bruno Leite, ele trabalha para com a canhota, volta para o zagueirão, recolhe, domina, limpa bem o lance, Richardson empurra pela meia para Rodolfo, recolhe, dominação, 3 zagueiros do time Potiguar, ele solta o jogo para Bruno Bispo, se mandou Lucas Sampaio, pegou errado na bola, mas deu certo e na sequência o Alisson Tadei dominou de canela e a bola saiu. Lateral de graça para o time do Guarani bater lá pela direita no campo defensivo. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. Já assim que a bola parar de rolar em Natal, estádio Frasqueirão, casa do ABC. Vem aí Edu Pinheiro comandando o intervalo Bandeirantes. Bola pro time do Guarani com Rafael recua para Andrei. Andrei recolheu, dominou, pisou na bola, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani que na próxima rodada pega o CSA e finaliza a sua participação contra a equipe do Tombense fora de casa, lá em Tombos, do Almeidão. Estádio que o Gleger Zorzinho conhece. Vem bola para o campo de ataque, lançamento para Bruno Leite, chegou Kelvin na marcação, leva todo o cuidado do mundo para não cometer a falta, a bola vai embora. Tá marcado escanteio pro ABC, PP. Escanteio pelo lado direito e na disputa ali entre o Kelvin e o Bruno Leite, e os jogadores do Guarani indignados, porque desta vez o árbitro assinalou o escanteio. Segue chovendo e ventando em Natal. Tem escanteio o time do ABC para fazer a cobrança com o autor do gol, Bruno Leite. O Guarani levou o gol de bola parada em uma cobrança de escanteio. Atenção redobrada nesse momento. Bruno Leite vem para a bola com a canhota, levantou o André, saiu no gol, deu soco na bola pro meio da área, a bola ficou viva. Gol do ABC! Gol da virada do ABC! Saiu comemorando o Richardson, mais de novo. É chovendo molhado, né? Falha do goleiro Andrei, saiu mal de novo. Cruzamento, Andrei tentou sair para resolver de novo, não resolveu. O Guarani não tem goleiro. Bruno Leite levantou, Andrei saiu do gol, espalmou pro meio. Nem espalmou, né? Não dá nem para chamar de bola espalmada. Daí o Richardson, mesmo sem ângulo, tocou na bola. O Kelvin tentou evitar e jogou a bola mais para dentro do gol ainda. Vira o jogo ABC, Richardson. Na marca de 37 minutos, primeiro tempo, tá registrado Richardson de cabeça, de virada, ABC 2. Guarani do péssimo Andrei, 1 com sucessivas falhas. Aí fica difícil, né, Pepe? Do Matheus Costa e mostra justamente o semblante do torcedor bugrino, mais uma vez indignado com mais uma falhas constantes do goleiro Andrei. Saiu muito mal na bola, espalmou a bola para dentro da área e o Kelvin foi tentar afastar o perigo, acabou mandando para o fundo da rede. O ABC vira aos 37 minutos. Boles. E na sequência do lance, até que enfim o árbitro mostrou um cartão para o jogador do ABC, o Patrick, né? Deu uma pregada ali, levantou o Mirandinha, ele marcou a falta e mostrou o cartão para o Patrick, certo, Bebê? Isso mesmo, o Patrick, camisa número 2 da equipe do ABC, está amarelado e no momento que o Matheus Costa reclama muito com o árbitro Fernando Filho. Quem é o goleiro reserva hoje do Guarani? Emerson Júnior. Bom, o Emerson Júnior deve ser um goleiro muito ruim. Aliás, eu vi o Emerson Júnior em uma partida da Copa Paulista. Ou a menos, o Guarani tem que virar público e dizer o seguinte, ó. O Andrei tem no contrato que ele tem que ser titular. É impossível. Toda hora ele falha, todo o jogo, falhou de novo. Ele se mantém como titular e vai enterrando o Guarani.
2-1 de virada, mas já eu quero ouvir o comentarista Carlos Henrique e o especialista Gleger Zorzi. Antes o Guarani tem falta para bater. Vem pra bola aqui pra canhota, 39, mesmo com o Andrei no gol. Quem sabe o Guarani pra empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Diego Torres vem pra cobrança, autorizada a cobrança, pé canhoto na bola, atenção. Levantou, cruzou pra boca do gol, tirou a defesa, olha a sobra. Encheu o pé, Cauã. Foi travado o chute, sequência do lance é pro ABC, contra-ataque armado. Ronald empurra na ponta pra Bruno Leite, se mandou do outro lado, Alisson Tadei. Cortou, limpou, fintou, desenhado mais um, ele dominou, foi pra disputa na bola, Emerson. Ela foi na bola, ficou caído o jogador do ABC. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. 2-1 para ABC, Gleger. Eu tava dizendo, né, naquele lance que o Bandeirinha deu impedimento, ele já tinha falhado, né, engolido um frangaço e falha de novo, mas não dá pra entender, né, cara, só ele deve estar com algum problema, o Andrei, cara, a bola na mão dele. Pô, não tá com inseguro, tá chovendo, tá molhado, joga pra fora. Ele jogou a bola pra dentro do campo. Jogou a bola na cabeça do atacante do ABC. É impressionante. Eu ainda acho que ele está com um apito de trem na cabeça. Eu acho que ele tá no contrato. O Andrei tem que ser titular. Não é possível. Não é possível. CH, e pra você, 2-1, o ABC virou o jogo pra cima do Guarani. Vocês já comentaram, né? Não tem o que comentar. O Guarani não tem goleiro. Esse rapaz, ele não tem controle emocional. Infelizmente. Bom menino, bom rapaz, mas não serve para ser goleiro do Guarani Futebol Clube. Desculpa, já passou da hora. E olha que eu venho falando desde a 5ª rodada. Precisa contratar goleiro. Enfim, seja o que Deus quiser. Ô Boles, e a gente critica, né, Pepe, o jogador, né? Como disse o CH, é boa pessoa, enfim, né? A culpa não é dele, a culpa é de quem contratou. E aí tá enterrando o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C, pois não? E só um comentário, na coletiva de apresentação do técnico Matheus Costa, o Farney Coelho falou que o Guarani ia buscar mais uma ou duas peças. Uma dessas peças foi o Dentinho, já chegou no Guarani, e essa segunda opção, esse segundo jogador seria exatamente um goleiro, e depois do jogo de hoje, a diretoria do Guarani deve acelerar ainda mais uma busca por um novo arqueiro. Vai chegar quando? Em setembro? Daí ele só vai jogar em janeiro, né? Porque daí não tem como jogar mais. O campeonato termina, se não se classificar, agora em agosto. Tarde demais, né? Mais uma falta, foi do Rafael. Se o Rafael não tomar cuidado, ele vai ser expulso já. Tentou dominar a bola, chegou atrasado, esticou o braço. Era um lance. E agora é o seguinte, hein? A gente fala sobre o Guarani. Era um lance típico de cartão. Ele esticou o braço. Ele já tinha cartão, o árbitro segurou. Ele era para ter sido expulso agora, não é, Pepe? Dessa vez o árbitro Fernando Antônio salvou, ajudou o Guarani, porque justamente era para o Rafael receber o segundo cartão amarelo. Mostra como ele é ruim, né? O Fernando Filho, árbitro do Pará. 2-1 para o ABC, 41-42. Brunão dá o bote, hein? Vacilou o zagueiro do time do ABC, recuperou. Bruno domina, ajeita, olha para a entrada da grande área, prepara o cruzamento, vem por baixo. O cruzamento desvia na zaga, fica fácil pro Pedro Paulo sair do gol e fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42 minutos, primeiro tempo. Em Natal, 17ª rodada, Guarani está perdendo por 2-1, tenta o empate, o desvio, Casqueira, a bola do Brunão, saiu bem do gol de novo, Pedro Paulo para fazer a defesa, a bola não chegou no Cauã. Seguindo Edu Pinheiro, 2-1, ABC virou em Natal. 38 segundo tempo na Ilha, Sport 2, São Paulo 1, 34 de Vitória 2, Juventude 0. E na Série B, segundo gol do Vila Nova, hein? É o clássico lá de Goiás, Vila Nova 2, Goiás 0, segundo tempo. Rádio Bandeirantes. Até o nosso companheiro Breno Beretta está dizendo aqui, ó, na última coletiva ele questionou Matheus Costa, né, sobre o Andrei. Eu não me recordo o que o Matheus Costa disse naquela ocasião, né, ao responder a pergunta do Breno Beretta. E trabalhou mais cedo no Jogo da Ponte, foi o repórter no Jogo da Ponte. Vitória por 1-1 diante da Itabaiana. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba.
Reta final do primeiro tempo, o goleiro estava sentindo alguma coisa ali, o goleiro do ABC, né, Pepe? Na verdade era o zagueiro, o Richardson, camisa 23, caiu ali dentro da área defensiva do ABC, o árbitro foi lá, conversou com ele, mas tá tudo certo, o goleiro Pedro Paulo já vai fazer a reposição. O Breno Beretta está dizendo aqui que o Matheus Costa respondeu que ele confia no goleiro, confia no Andrei. Esse Andrei é comédia, Osmar. Será que não tem ninguém dentro do Guarani para enxergar? Acho que não, né? Acho que não. João Bus, Erivan, eu ia falar a mesma coisa, contrato Muralha. Tá pegando no pé. Bom, vamos lá, olha o Guarani chegando, Mirandinha de fora da área, tira a defesa, a bola explodiu no Rodolfo, pois não, CH? Fala que eu discuto. Não, o Matheus Costa ia falar o quê? Olha o Guarani, Isaac de fora da área, espalmou o goleiro do rebote, Guarani vai empatar, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Mirandinha! Gol! Estampada na camisa. Guarani chutou uma bola, fez o gol, chutou a segunda bola, o goleiro bateu roupa, uma paulada do Isaac. Pedro Paulo espalmou pro meio da área, na risca frontal da pequena área, acompanhando a jogada. Mirandinha, o herói do derby, ao empatar o jogo, ele empata de novo pro time do Guarani. Mirandinha empata, deixa tudo igual em Natal. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol do Guarani. Vivo no jogo o Grão. Mirandinha empata na marca de 45 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, galera bugrina. Tá registrado em Natal, Mirandinha, para deixar tudo igual. Guarani 2, ABC também 2. Pedro Paulo, agora foi você quem bateu roupa. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, me conta, Pepe. Mirandinha muito esperto ali na posição de centroavante. Aproveitou o rebote, aproveitou a bobeira do goleiro Pedro Paulo e deixou tudo igual no Frasqueirão. Mirandinha, camisa número 11, marca o seu segundo gol com a camisa do Guarani. Bugrão no ataque, Cauê, entrada na grande área, Cauê dominou, marcação dupla, domina, puxa, procura alguém, fica sem opções do passe, voltou para Lucas de Dias, quem preparou o cruzamento para a boca do gol, tentou de cabeça, Mirandinha, o Diego Torres, quem tentava, a bola bateu no árbitro, mal posicionado, e ficaria limpa para o Kelvin. Só que como a bola bate no árbitro, ele vai ter que dar a bola ao chão e, consequentemente, a bola vai ficar para o time do ABC. Tá empatado o jogo no Frasqueirão, 2-2, CH. Antes da finalização do Isaac, que o goleiro bateu roubo, você iria falar alguma coisa. Fale aí, CH, fala que eu discuto. Não, na coletiva o Matheus Costa foi protocolar, não tinha o que falar. Você pergunta do atleta dele, que não foi ele que indicou, ele vai falar, não, o goleiro não presta. Ele resolve isso internamente. Agora tá muito claro uma situação. Aí eu concordo. O Guarani já passou da hora de contratar um goleiro, porque com o Andrei definitivamente não dá. Olha, mais uma situação. Agora o Bandeirinha, né, cara? O Bandeirinha que foi bem naquele lance lá que marcou o impedimento do Ronald. Agora, claramente, o Emerson foi lá e recuperou a bola. O Bandeirinha marcou falta. Marcou uma falta perigosa. Os jogadores do ABC estavam atrás do Bandeira. Jogadores reservas. E aí deram uma pressionada. O Bandeirinha ficou intimidado e marcou a falta. Falta marcada, é praticamente um escanteio. Vamos até 48, estamos com 47,5, Pepe. Isso mesmo, mais 3 minutos de acréscimo. E aí no momento o Emerson pega apenas a bola. E o Bandeirinha, o assistente número 1, Márcio Gleidson Correia Dias, acabou assinalando uma falta ali. Que vem bola na área do Guarani. Bola que pode levar perigo. Então, ele errou 2 vezes. É primeiro que ele marcou a falta que não existiu. Daí ele marcou para driblar pro ABC, o Ronald saiu livre. Ele poderia ter dado a vantagem, mas ele parou e marcou a falta. Caiu na pressão dos jogadores que estavam ali aquecendo, os jogadores reservas do ABC. Vem bola na área. Ai, o Andrei. Ai, Andrei. Não deixa a bola ir na área, não. Olha lá, Andrei. Saiu do gol, largou, Andrei. Incrível. Mas houve a falta. Agora foi falta. Boa, Andrei. Boa, Andrei. Nunca critiquei. Saiu bem do gol demais e fez a defesa. Que saída de bola espetacular do Andrei. 4 vai terminar o primeiro tempo. Acho que terminou. Ainda não. Deixa eu ver.
Bruno Leite levantou, Andrei pegou, saiu, largou a bola. Ai, sorte que o zagueirão Richardson acabou acertando o Andrei. Vai terminar no primeiro tempo, ele vai cobrar a falta e vai terminar o primeiro tempo. Quer falar alguma coisa, Pepe? Não, só falar Foi que falta, o Andrei né, Pepe? segue assustando a torcida do Guarani. Vai cobrar a falta o Andrei. Pé direito, levanta, programa de ataque no momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, acabou. Jogo movimentado de 4 gols, mais falhas do Andrei. O Guarani saiu na frente, levou a virada, mas foi buscar o empate e segue vivo no confronto. 2 pro ABC, 2 também pro Guarani. Muitas reclamações, principalmente dos jogadores do Guarani, em cima do árbitro paraense, que é fraquíssimo, o Fernando Filho. Termina o primeiro tempo, a bola parou de rolar em Natal, na belíssima capital do Rio Grande do Norte, onde você já foi algumas vezes, né, Edu Pinheiro? Ah, pois sim, Valinhos foi o máximo. Assim, só trancado aqui no plantão da Bandeirantes. Grande Boles, grande narração. Olha, o jogo começou quente e terminou quente. 2-2. Agora, como chove, hein, Pepe? Brincadeira. Manda essa chuva pra cá, Pepe. Pelo amor de Deus. Chove forte no estádio Frasqueirão e chuva com vento, Edu. Chuva com vento. E a câmera da televisão, né, lá no alto, pegando... Essa do gramado, você já vê a chuva de longe, mistura o vento com a chuva. Impressionante, viu? Impressionante. Bom, o Guarani todo de verde, como é que joga o Guarani? O que aconteceu com o Cicinho? Fala pela 16ª vez o Cicinho. Você não falou, Pepe? Guarani todo de verde com seu tradicional uniforme número 1. Tem Andrei no gol com a 25, Lucas Justin, que já levou um amarelo, com a 2, Rafael também amarelado com a 3, Alan Santos capitão com a 4 e Emerson meia dúzia. No meio de campo, Kelvin com a 5, Isaac com a 8, Diego Torres com a 10 e no ataque, trio de ataque do Guarani funcionou. Cauã Jesus marcou o primeiro gol, Mirandinha marcou o segundo e o Bruno Santos, que ainda não marcou, fecha esse trio de ataque aí do Guarani, Edu. Cadê o Dentinho? Dentinho está no banco de reservas, não só ele, como também o Emerson Júnior, Lucas Rafael, Márcio Silva, Renan Castro, Cadi, Giovani, Caio Melo, Ryuta Takahashi, Luiz Miguel, Gabriel Silva e ele, Dentinho, todas essas como opção no banco de reservas para o técnico Matheus Costa. É por isso que o Guarani não se classificou na Copa Paulista, não levou o Ryuta Takahashi lá para a Americana. O Guarani empatou 2-2 com o Rio Branco, tá fora, se classificou o São Bento, que empatou 1-1 com o Primavera, 15, Primavera, Paulista e São Bento, os classificados, o Guarani ficou em quinto. Ok, bom intervalo, viu, Pepe? Grande abraço, Edu, até mais. Até mais. CH 2-2, movimentado, o Cauã Jesus, uma paulada, 5 minutos, pegou no rebote, 1-0 Guarani. Bruno Leite, na sequência, escanteio cobrado, Bruno Leite empata pro ABC, tava o Rafael, o Alan Santos, é o número 4. Quem que é o número 4 do Guarani? Alan Santos, que estava mais próximo dele. Depois, né, 36, Richardson. Gol aí do ABC, virou 2-1. Andrei, vou te contar, rapaz, deu uma manchete. Mas jogada de jogador de vôlei. Cobrança de escanteio, tem a falha do Andrei. Outros problemas também de Andrei. Aos 45, quem falhou foi o goleiro do ABC. Mas Mirandinha pegou no rebote, 2-2, CH. Antes de falar sobre o primeiro tempo, eu quero dizer que essa pergunta feita pelo Boles para você, falando do resultado em Piracicaba, 1-0 para o 15 sobre o meu Paulista, eu tenho informação segura que o gol do 15 de Piracicaba foi irregular. Dito isso, vamos ao primeiro tempo. Vamos. 4 gols, movimentado, e eu tenho certeza do que eu vou falar. Se o Guarani tivesse ali um cone no lugar do Andrei, estaria na frente no primeiro tempo. Um cone. Então eu lamento muito falar isso, porque ele é pai de família, essa coisa toda, mas não tem condição. Nesse jogo, no primeiro tempo, ele comprometeu de uma maneira que eu não sei se o Guarani vai conseguir reagir. O jogo está muito difícil. E quando você tem um jogo difícil como esse, você não pode cometer, por exemplo, o erro que o Rafael acabou cometendo no gol de escanteio do ABC. Ninguém marcou o atleta do ABC que fez o gol de cabeça. E o Andrei não pode falar dessa maneira, pelo amor de Deus. Não é? Daí é complicado, cara. É como disse o Boles, eu concordo com o Boles. A culpa não é do Andrei. A culpa é de quem contratou o jogador. Mas não foi só isso que não funcionou. O Guarani, da maneira que tomou o gol de empate, sentiu, não é? E demorou para se recuperar na partida. Foi se recuperar no final do primeiro tempo, empatando o jogo ainda bem.
Se eu sou o Matheus Costa, eu vou no vestiário, primeiro eu tenho que controlar meu time, acalmar meu time. Porque o Rafael tá muito nervoso e a arbitragem foi mal no primeiro tempo, tá? O Alan Santos tá muito nervoso, né? O seu Isaac tá falando muito, apesar de ter chutado de maneira brilhante no rebote, Mirandinha acabou empatando o jogo, mas está falando muito com a arbitragem, muito. O árbitro é ruim para os dois, mais para o Guarani no primeiro tempo. Então o Guarani tem que tomar cuidado com isso, porque tem alguns jogadores com cartão amarelo. E o Guarani precisa ter um meio-campo, Edu, mais participativo. Esse jogo pede o Caio Melo, na minha opinião. Então, não sei o que o treinador vai fazer para o segundo tempo. Talvez ele reposicione e não mude as peças. Mas foi um primeiro tempo bem movimentado, aonde, infelizmente, o Guarani foi prejudicado pelo lado emocional, né, pela falta de atenção do seu Rafael e pelo frango e as falhas que o Andrei cometeu no primeiro tempo, Edu. Ok, bom intervalo, hein? Gente, é o seguinte, daqui a pouco o Gregory comenta, na Série C hoje, Ponte 1, Itabaiana 0, gol do Toró, 45 do primeiro tempo, público 4.560, Maringá 1, Retrô 0, gol do Maringá nos acréscimos do Raí Natalino, CSA Ituano, intervalo 0-0. Amanhã tem São Bernardo e Figueirense, Brusque, Londrina, Náutico e Anápolis, Confiança e Floresta, segunda-feira Tombense e Caxias, Ipiranga e Botafogo da Paraíba. Brasileirão, jogos encerrados, Fluminense 2, Fortaleza 1, Ceará 1, Bragantino 0 e empata São Paulo, hein? Empata o São Paulo, menino Mike da base, me falando aqui o amigo Marcelo Rini, 46, gol de empate, tava 2-0 pro Sport. Sport 2, São Paulo 2, já é a segunda vez que na ilha o Sport vencendo por 2-0, deixa empatar. Tudo bem que a primeira vitória veio contra o Grêmio lá em Porto Alegre, mas que fase do Sport, hein? Que fase do Sport. Em Salvador, o Juventude diminuiu com Igor Formiga, Vitória 2, Juventude 1, jogo de expulsões e 21 horas tem Corinthians e Bahia. Amanhã, 16 horas, Morumbi, Santos e Vasco. Destaque também para 20h30 no Engenhão, Botafogo e Palmeiras. Na Série B, quinta-feira, Novo Horizontino 1, Curitiba 2. Ontem, Amazonas 2, América Mineiro também 2. Estreia do Alberto Valentim como técnico do América Mineiro. Hoje encerrado, Remo 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. E o Vila Nova marcou o segundo gol com João Vieira, o clássico lá de Goiás. Está 2 para o Vila Nova, 0 para o Goiás. Tivemos aqui, deixa eu ver... Ainda a Série B, Série D de dado, grande campanha da Inter. Oitavas de final, jogo de ida lá no Espírito Santo, Rio Branco 0, Inter de Limeira 1. Agora o jogo da volta, sábado que vem, em Limeira valendo vaga nas quartas de final, a Inter jogando em casa e por empate. E na Copa Paulista, aqui grupo 3, Rio Branco 2, Guarani 2, São Bento 1, Primavera 1 e 15 1, Paulista 0. 15, Primavera e Paulista já estavam classificados, a quarta vaga ficou com São Bento, o Guarani ficou de fora e já, o Zorzinho fala, hein? Vamos ouvir o gol do Mirandinha, 20-27, 2-2 em Natal. Bandeirantes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. É bom que poupar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês.
Nas compras acima de R$ 350, contendo uma das marcas participantes, gira a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$ 100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É bola! Tá, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Mirandinha! Gol do Bugre! Mirandinha, ele tem a 11 estampada na camisa. Guarani chutou uma bola, fez o gol, chutou a segunda bola, o goleiro bateu roupa, uma paulada do Isaac. Pedro Paulo espalmou pro meio da área, risca frontal da pequena área, acompanhando a jogada. Mirandinha, o herói do derby, ao empatar o jogo. Ele empata de novo pro time do Guarani. Mirandinha empata, deixa tudo igual em Natal. Avante, 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 avante. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. Balançou a rede, é gol do Guarani. Vivo no jogo o Grão. Mirandinha empata na marca de 45 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, galera bugrina. Tá registrado em Natal, Mirandinha, pra deixar tudo igual. Guarani 2, ABC também 2. Pedro Paulo, agora foi você quem bateu roupa. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, me conta, Pepe. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olha o Gregor, só para informar que terminou o Sport São Paulo 2-2 e parece que tem pênalti em Salvador, hein? Tá 2-1 pro Vitória. É pênalti pro Juventude, daqui a pouco informe. Oi, Gregor, 2-2, hein? Movimentado, falhas, gol bonito, de tudo um pouco, hein, Gregor? De tudo um pouco, né, Edu? Mas assim, não dá pra gente deixar aqui de falar da performance do Andrei, o goleiro do Guarani. E não foi só naquele gol, não, tá? Não foi só no gol que ele erra, no segundo gol do ABC. Teve outras saídas de bola que ele acabou errando. Teve aquele lance que, ainda bem que o Bandeirinha detectou o impedimento lá, porque seria um frangaço que ele teria tomado. E aí o cara precisa se concentrar, pô. O cara minimamente, um atleta profissional. E aqui, olha, eu não tô defendendo ninguém não, mas o André é um goleiro que fez base no Botafogo do Rio. O cara tem base. Entendeu? Isso aí é parte emocional. O cara tá totalmente desligado do jogo, desconectado. Não é possível os gols que esse cara tem tomado. Não sei, a parte técnica, quem tá treinando ele é um dos maiores treinadores goleiros do Brasil, que é o Arzur. Então é o cara aqui, é cabeça, entendeu? Aí tá chovendo, tá ventando, o cara fica inseguro, né? E aí acaba acontecendo essas coisas. O cara tem que ter personalidade. A sorte do Guarani é de que o goleirão lá também deu uma vacilada, né? E o Mirandinha botou a bola na rede. Também não dá pra soltar a bola que soltou o goleiro do ABC. No chute do Isaac. Ele tem que jogar pro lado, tá molhado, tem que jogar pro lado.
errou também, fez bobagem, e aí o Mirandinha agradeceu e botou a bola na rede. Então, eu espero ver um Guarani diferente no segundo tempo. Diferente. O Guarani está muito aberto, está dando muitas oportunidades, está dando muita chance, né? Tem que estar mais organizado, mais compactado. Eu não gostei do posicionamento do Guarani, não gostei. O ABC encontra espaço a todo momento está chegando, está criando, não sei. Não sei o que pretende o Matheus para o segundo tempo, mas eu acho que precisa melhorar o posicionamento da equipe do Guarani. Leandro Bolis. Antes do Boris... Vai lá, Edu. Você sabe que empatou, rapaz. Empatou o Juventude do Carpini, né? Tchau, Carpini. Voltou, né? Nenê, o veterano Nenê, aquele? 52 minutos. Tava 2-0 pro Vitória, empata 2-2 o Juventude. Tava 2-0 o Sport, empatou São Paulo do 2-2, encerrado, né? E fim de jogo em Salvador. Acabou Vitória 2, Juventude também 2. Agora, com essa chuva aí é o seguinte, uma pergunta pro Gleger. Ele que já esteve lá, diria Boris, né? Já esteve lá dentro e conhece o riscado, Sim. Edu. Eu acho que vendo esse rapaz correr do ABC já responde a minha pergunta. Eles trocam de uniforme, não troca, Greg? Com essa chuvarada aí toda, hein? Troca né? de uniforme, Edu. Tem que trocar, fica muito pesado, né? Muita chuva, barro, essas coisas ficam muito pesadas, então a grande maioria troca. Eu trocava tudo, até a sunga eu trocava, viu, Edu? Não precisa entrar em detalhes. Exatamente. Então... Agora o negócio é assim, Boris, a sua visão panorâmica sensacional, será que parou de chover, não? Não, Edu, não parou. Parece que diminuiu. O vento, né? E o problema é o seguinte, Edu, não conta pra ninguém não, mas agora venta contra o Andrei, tá? Então, se chutar de fora da área, já viu, né? Não, o Andrei, falar pra você, dá mais trabalho que, nossa senhora. O problema é o seguinte, gente. Além do gol que todo mundo viu, que ele dá uma manchete aí, teve uma falta lateral a 32 minutos. O cara cobrou, o Andrei saiu que nem louco. O juizão deu falta no Andrei, mas a maneira como ele saiu. Teve o lance do Ronald, que faz o gol. Ele falha também, pra mim não foi falta, viu, Edu? Oi? Pra mim não foi falta, tá? Foi o último lance do primeiro tempo, né? Não, esse foi pra 32. Pra mim não fizeram nada com o Andrei, não. Não, foi a 32 minutos. Ele saiu que nem louco, você não lembra? Lembra que o cara cabeceou pra fora, né? Mas ele saiu muito... Como é que Estava chama o treineiro do goleiro do Guarani mesmo? É o... Arzu. Como? Arzu. Arzu. Lá em Piracicaba é ar. Ah, sim. Não. E tem, vamos lá, será que o PP tem alteração no Guarani? Tem sim, Edu. Pois não? Caio Melo, camisa 18, entra no lugar de Isaac com a 8. E o ABC mexeu também. Um lateral direito por outro. Entrou o Matheus Rocha, 26, no lugar do experiente amarelado Patrick com a 2. Saiu Patrick com a 2 e entrou Matheus Rocha, 26, no ABC. Bem, sai Isaac, que participou do segundo gol, entra o Caio Melo, vamos aqui já passando pro Boris, tem um delay e tal, Boris pela ponta esquerda, moço de Piracicaba, 2-2, Guarani precisa ganhar, hein? O empate não serve, né, Boris? 2-2 é com você, Boris. Valeu, Edu, muito obrigado, Edu Pinheiro, que volta já, comandando o segundo apito final deste sabadão, porque hoje tem jornada esportiva na Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Boa sorte para o time do Guarani, vamos pro segundo tempo, o Guarani precisa da vitória. CSA e Ituano estão empatando, se o Guarani vencer, ele pode até dormir de hoje para amanhã e pode, quem sabe, até terminar a rodada na 8ª colocação. Saída neste segundo tempo é para o time do ABC, o árbitro vai apitar o reinício de partida do Frasqueirão em Natal neste sabadão. Você ligado na Rádio Bandeirantes Campinas no FM 85,7 pelo YouTube, apita o árbitro. Bola rolando, vamos ser juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria do povo. Bola rolando pro segundo tempo, de 2 pro Guarani, 2 também pro time do ABC. O grão todo de verde, o ABC todo de branco, 2 alterações no intervalo. Já seus comentaristas falam da alteração no Guarani. Brudão pro campo de ataque, o Lan Santos tentou, Brudão deu, chega pra lá no Rodolfo, o Atro pegou a falta primeira do segundo tempo, já cobrada pelo Adeilson. Fora do local de origem, por isso o Atro corretamente mandou voltar.
Cobra falta o Rodolfo. Rodolfo trabalha a bola com Bruno Bispo. Capitão do time do ABC. Evolui para o campo de ataque. Soltou na meia. Recolheu, dominou. Boa bola metida para a esquerda para o Lucas Sampaio. Chega na marcação. Cauê. A sobra da bola. Ou Cauã. A sobra da bola volta para o time do ABC. Trabalha a bola. O Alisson Tadei leva para o fundo. Prepara o cruzamento. Carimbou o Cauã. Voltou para Lucas de primeira. Cruzou para a boca do gol. Desvio de cabeça para fora do Ronald. A bola passa à direita. Vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani. Carlos Henrique, o bate pesado, começa com você. E essa alteração aí no time do Guarani, sai Isaac para a entrada do Caio Melo. Precisa de um jogador mais participativo, né? O meio campo do ABC é o meio campo que joga. E o Guarani está dando muito espaço, né? Eu acho que a substituição foi boa. O Isaac não fez um bom jogo. Teve um lance ali do gol do Mirandinha e nada mais nesse primeiro tempo. Portanto, acerta o Matheus. É isso, foi o Isaac quem chutou. O goleiro bateu roupa e o Mirandinha empatou no finalzinho do primeiro tempo. E para você, Gleger, já o Gleger fala, o Guarani tentando o ataque, a bola enfiada do Caio Melo, tirou a defesa. Fala, Gleger, fala que eu te escuto. Eu posso estar enganado, mas eu não teria feito essa substituição não. O Guarani tá precisando ganhar o jogo, pô. Vai tirar um meia que tava... mas o Isaac não tava bem, mas quem tava bem? Né? Então, assim, eu não teria tirado o Isaac, teria mantido o mesmo time para tentar fazer logo o terceiro gol. Aí sim, depois à frente... tentar uma solução um pouco mais defensiva. E para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o que teria feito? Tiraria ou não o Isaac? Meu amigo João Paulo Formaggio está dizendo aqui não, Isaac foi bem, não tiraria o Isaac não. João Paulo Formaggio está ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Alô, Edivaldo Tits, grande Tits, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, está ligado na Bandeirantes. Vem ABC com o Ronald, recolheu o domínio, fez o passe curtinho para Alisson Tadei, devolveu para Ronald, chegou Rafael, vacilou, perdeu para Ronald, cortou, limpou, pé direito, bateu no centro do gol, ainda bem, graças a Deus o Andrei pegou. Pepe. Ronald que voltou muito ligado para esse segundo tempo, já é a segunda oportunidade que ele tem de ampliar o placar para o ABC. Desta vez o Andrei seguro conseguiu defender. E respondendo aquela pergunta do Edu, parece que parou de chover mesmo, né, o Pepe? Aparentemente sim. Isso ajuda o Guarani, né? É porque o primeiro tempo ventou bastante contra a meta do Pedro Paulo. ABC de novo para ataque. Opa, falta, juizão. E merece cartão, Ronald, hein? Vai mostrar cartão amarelo ali o árbitro pro Ronald, chegou atrasado, cometeu a falta para cima do Rafael. Rafael tá rolando de um lado pro outro, coloca a mão ali na canela, o zagueiro do time do Guarani. Os dois estão caídos, mas o árbitro já está com o cartão fora do bolso do calção, vai mostrar pro Ronald. Pedro Pecinato. No momento em que o Rafael está caído, recebendo atendimento médico da equipe médica do Guarani, e pelo aparentemente o Ronald, que vai receber o cartão amarelo, também vai ser atendido pela equipe médica do ABC. Ronald que está fazendo a sua estreia com a camisa do ABC, é o artilheiro da Série D. Era, né? Porque agora não vai mais jogar. O time da Tunaluso de Belém do Pará. A galera curtindo o futebol da Bandeirantes. Marcos Flávio tá aqui conosco. Pedro Serafim. Pode ser diferenciado demais. Parabéns. Valeu, Pedrão. Um abraço pra você. João Busso tá aqui conosco. Tá por aqui Laércio Nascimento, Orivan Borges. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Gabriel Antônio, Eliseu Lobo. Obrigado a todos que estão conosco. Ariel Ferreira, grande abraço, Ariel. O Ari tá sempre ligado. Tô lá com o Goltão da Massa, com o PK. Alex Pedroso, o Andrei sem chuva, já estava cometendo falhas. Agora com chuva, tá uma verdadeira lambança e até o momento prejudicando o Bugre. Comecinho no segundo tempo, placar de 2-2. O Guegueiro falou, o CH também falou, beleza. Estamos aqui no protocolo. Opa, chamou, falou, PPA. A TV mostrou ali o replay do lance e se tivesse VAR nessa Série C, certamente o Ronald seria expulso. Ele deu um pisão ali, acabou pegando o tornozelo do Rafael e foi forte o lance. Já está definido por parte da CBF, segunda fase tem VAR, né? Isso já está definido? Isso. E nas últimas semanas aconteceu um congresso entre presidentes de clubes da Série C e a CBF pedindo para que no ano que vem tenha VAR durante toda a competição. Que o regulamento seja mudado, né? Com 20 times, pelo menos essa é a expectativa, desde o regulamento das séries A e B do Brasileiro. E agora mais uma disputa, segundo o árbitro, aérea, onde o jogador do Guarani é o Mirandinha, que está no chão, com o zagueiro Richardson. Mirandinha com a mão nas costas, o Richardson com a mão um pouquinho acima ali da caixa de ferramentas, né, Pepe? Isso mesmo, mas aparentemente os dois estão bem, já se levantaram e o jogo vai seguir no Frasqueirão, 2-2, segundo tempo. Aliás, como é que tá a sua caixa de ferramentas, Pepe? Ativa, usa bastante ou tá guardadinha lá no armário?
Usando bastante, graças a Deus, ainda não preciso da clínica lá. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabanda e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Mais uma falta do Ronald. Agora ele atinge o Alan Santos. Pisa no pé esquerdo ali do zagueiro Bugrino. O segundo ato foi de forma involuntária. Acidente de jogo. Já está de pé, o Alan Santos, ele vem para a cobrança da falta. 6 minutos em segundo tempo, placar de 2-2 no Frasqueirão. Estado ruim para o Guarani. Poderia ser pior, né? O Guarani saiu na frente, levou a virada, mas empatou no finalzinho. Tem que ganhar. Levantamento do campo de ataque, pintou gol lá no jogo entre CSA e Ituano. Já o Edu vai confirmar. Bola aqui para o time do Guarani com o Cauã. Tentou na frente para Brunão. Chega Rodolfo. Bandeirinha louco para mostrar, levantar o instrumento, mostrar trabalho. Marcou a falta do Brunão. O jogo está parado. Aí não tô dizendo, sempre em cima do lance. Alô, alô, Edu Pinheiro, a sua informação. Essa eu devo pra você. Gol do CSA, Thiago Marques em CSA 1, Ituano 0. Essa vitória do CSA não é muito boa pro Guarani, não. Melhor seria o empate, né, Edu? Empate, aprendi os dois, exato. Quem sabe? Empate, o Guarani vencendo. Melhor dos mundos pro torcedor do Bugrino. Os dois últimos jogos do Guarani na competição. Diga lá, Pepe. O Guarani volta a campo na próxima segunda-feira, recebe o Confiança no Brinco de Ouro. Então eu falei errado, né? Eu falei CSA, você não me corrigiu, Pepe? No primeiro tempo eu falei CSA. CSA é a ponte, né? CSA é a Ponte Preta. O Guarani recebe o Confiança na próxima segunda no Brinco de Ouro e fecha essa primeira fase diante do Tombense fora de casa. Boa! Daí Pedro Piscinato, Pepe. Vem pro o time do ABC pro campo de ataque. Bola aqui na ponta pro Alisson Tadei, tá impedido. Bandeirinha, ou a bandeirinha lá do outro lado marcou impedimento e a posse de bola para o time do Guarani. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta moção eu confirmo. É a equipe técnica mais técnica do seu rádio, a equipe técnica da Bandeirantes do comando do Gil Kleber, confirmando para você no Frasqueirão ABC e Guarani 2-2, Edu Pinheiro. Então encerrado, Sport 2, São Paulo 2, encerrado Vitória 2, Juventude 2, na Série B acabou o clássico lá em Goiânia, Vila Nova 2, Goiás 0. Rádio Bandeirantes. Caio Melo jogou para a área, vem Guarani, saiu bem do gol Pedro Paulo para fazer a defesa. Com o pé direito já levanta a bola para o grande ataque, tentando o Ronald na disputa com o Alan Santos. Leva melhor o zagueiro Bugrino, coloca no chão Kelvin. Soltou curtinho na faixa central do gramado para Caio Melo, de novo para Kelvin. Kelvin pela meia esquerda para Diego Torres. Abriu na ponta para Mirandinha, parte para cima dele, tá cheio de confiança o Mirandinha. Chegou Matheus, tocou na bola, a bola voltou espirrada para o time do Guarani com o Emerson. Ele domina, controla a bola com a canhota, volta para Alan Santos. 8 minutos e meio, segundo tempo. É a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos juntos, é o Bugrão em campo. Bola solta do Rafael para Caio Melo. Caio Melo abriu pela canhota já no campo ofensivo para Emerson. Emerson deixou na meia no corredor para Diego. Devolveu no fundo para Emerson. Vem Guarani, leva para o fundo, prepara o cruzamento, fecha a porta, trava Richardson. Diego Torres recebe do Caio Melo. Recebeu Caio Melo de novo, abriu na ponta para Emerson. Puxa a bola para o meio direito, tentou o cruzamento, carimbou o zagueiro do time do ABC. Bola espirrada, perde a bola o Emerson. O Emerson lateral esquerdo, né? Daí ele tinha várias opções. Ele decidiu puxar a bola para o meio direito e cruzar. E aí cruzou mal. O Emerson tinha boas oportunidades, como você bem disse, escolheu a pior opção, mas o Guarani ainda tem a posse de bola. Kelvin soltou no corredor para Brunão, no pivô, abriu, soltou na ponta para Cauã, passou por fora Lucas Justin, recolheu, dominou e corta por dentro e deixou para Diego Torres, para Cauã de novo, autor do primeiro gol. Cauã e Mirandinha fizeram os gols do Guarani. Lucas Justin, Diego Torres chegou, tocou na bola, curtinho para Cauã, campo ofensivo, segundo terço do campo. Diego Torres levantou para Caio Melo, para Brunão, ajeitou para Cauã, dominou, tentou a finta, foi desarmado pelo Adeilson. Voltou para o time do Guarani, Lucas Justin, falta na marginal do gramado, falta na ponta direita, é para o time do Guarani, da boa jogada do Lucas Justin, Pedro Piscinato. E quem assinalou foi o assistente número 1, o Márcio Gleidson. Falta para o Guarani, vem bola na área do ABC. 10 minutos, segundo tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A galera bugrina ligada, acompanhando o futebol aqui na Bandeirantes, afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. É a Rádio Bandeirantes em campo, levando a emoção do futebol. Vem para cobrança, Kelvin, pé direito na bola, vem Guarani, cruzou para a boca do gol, subiu, colocou a bola para trás, Richardson.
Quase contra o Patrimônio, hein? Fez de um lado, tentou fazer do outro lado, escanteio, Pepe. Escanteio pelo lado esquerdo e o Kelvin, camisa número 5 do Guarani, já se prepara para a cobrança. Atravessa todo o campo, os zagueiros que estavam na área seguem por ali, Índio Brunão. Brunão tá boquiaberto, quer encerrar a seca de gols. Já são 6 jogos sem marcar. Brunão tá na segunda trave. Vem Kelvin para a cobrança, vem com o pé direito, vem uma cobrança fechada. Ele encosta ali na ambulância, final 75, para quem gosta, em final 75, atenção pro número. Vem pra cobrança Kelvin, 11 minutos, segundo tempo. Kelvin vem pra cobrança, capricha que dá. Partiu pra bola, levantou na segunda trave, um toque de cabeça, a bola fica viva pra fora. Alan Santos foi a última tocada na bola, o time do Guarani perde escanteio, ele marca tiro de meta. Quase o Guarani consegue o gol da virada, Pepe. O Rafael escorou primeiramente e depois o Alan Santos teve a oportunidade de ampliar o placar para o Guarani, mas acabou pegando mal de cabeça, apenas tiro de meta para o ABC. E agora o Mirandinha vai receber cartão, quer dizer, um lance igualzinho que aconteceu no primeiro tempo, que eu já até citei aqui, que deveria estar no curso de árbitros, para mostrar para os jovens e futuros árbitros, olha, esse tipo de lance aqui é cartão, ele não deu, e agora ele deu. O Diego Torres, que sofreu aquela falta no primeiro tempo, vai lá reclamar com o árbitro, mas o Mirandinha, camisa número 11 do Guarani, está amarelado. São 3 cartões para os jogadores do Guarani, para o time do Guarani, e um cartão para o time do ABC, para o Ronald e para o Patrick, que já foi embora. A TV está reprisando o lance, me parece que a bola bateu por último no Rodolfo, né? Seria escanteio, ele marcou tiro de meta. Está jogando o time do ABC com o Richardson. Empurra na ponta, recebeu o domínio Matheus Rocha, que é primo de Marcos Rocha, que está deixando o Palmeiras, está indo pro Grêmio. Tocou mal na bola, Kelvin tirou mal também, voltou pro Rocha. Pé direito, colocou lá dentro, subiu para afastar Lucas Justin. A bola volta no rebote para Bruno Leite, um bolão na direita para Rocha, levou pro fundo, bateu cruzado, pintou o gol do ABC! Gol! Gol do ABC! Alisson Tadei tem a 20 estampada na camisa. Eu dizia um bolão pro Matheus Rocha. Ele leva pro fundo, levanta a cabeça e cruza pra trás, uma assistência. Aí chegou livre de frente pro gol. Não teve dúvida, soltou a bomba com o pé direito o Alisson Tadei pra defender e converter o gol sem chances. Essa não teve culpa o André, queima-roupa. 13 minutos do segundo tempo, tá registrado. O ABC de novo na frente, Alisson Tadei. ABC 3, 2 por Guarani e o detalhe do gol, Pepe. E assim como no primeiro gol do ABC, o jogador da equipe do ABC entra livre, de frente na área, sozinho para só finalizar pro gol. Dessa vez, Alisson Tadei, camisa 20 da equipe do ABC, teve toda a calma do mundo para bater de perna direita e virar o placar para o time da casa. Nesse momento, 3-2 para o ABC. Boles. No Sicredi, além de contar com cartões e seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Gleger Sorsim tá lá, registrado no placar do Frasqueirão. 2 pro Guarani, 3 pro ABC, Gleger. Falando do posicionamento do time do Guarani, ele desde o intervalo, né? Tá mal posicionado o Guarani, não pode tomar um gol desse. Teve uma bola metida com muita qualidade, teve, mas olha a liberdade que tinha o jogador para fazer a metida de bola. E cadê o seu Caio Melo? Entrou muito mal, que até agora não disse por que entrou. Eu acho que errou o Matheus na substituição e mostra um Guarani mais atrás, tranquilo, aparentemente jogando pelo empate. E agora toma o terceiro gol, agora vai ter que sair, vai ter problema dentro do jogo. Eu não tenho dúvida, o ABC está muito mais organizado que o Guarani. Mudou. Mexe, né, Pepe? Entrou o Dentinho com a camisa 21 no lugar do autor do primeiro gol, Cauã Jesus, com a 7. Já deveria ter começado o jogo. Ele que estreou na última partida diante do Ipiranga, estreou bem. Nós até achávamos que ele seria titular nessa partida. Adeilson, boa jogada entre as pernas ali da marcação do Mirandinha. Vem trabalhando bola no campo ofensivo, o time do ABC. Bruno Leite abriu para o Matheus Rocha. Recolheu, dominou, devolveu no fundo para Bruno Melo. Chega bem na cobertura, Alan Santos no carrinho, recupera para o time do Guarani. Carlos Henrique, o CH, eu quero ouvir-o também. 3-2, ABC de novo na frente, CH. No contexto, o Guarani não está fazendo um bom jogo, né, Boris? Desde o primeiro tempo. Por exemplo, segundo tempo, 15 minutos, você falou o nome do Diego Torres? Não falou, né? Não.
Então, tem alguns jogadores que, para mim, o Diego Torres já tá absolutamente bom jogador, importante na bola parada, um cara diferente, só que ele tá morto fisicamente. Ele não participa mais do jogo, não é? Guarani bobeou de novo, né? Essa liberdade no meio ali, Kelvin, Caio Melo, não pode dar liberdade. E seu Emerson ficou marcando a bola, né? E a bola caiu nas costas dele pro cruzamento e o gol do ABC. O Guarani joga uma partida desconcentrada e não dá para entender por quê. Falta agora em cima do Diego Torres, cometida pelo Adeilson na meia esquerda, na bola parada. O Guarani tá buscando de novo o gol de empate. Tem que remar, tem que batalhar, tem que lutar agora para buscar o gol de empate. Empate que é ruim pro Guarani. Por falar em empate, já o Edu traz a informação. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani. Placar de 3-2 pro ABC. Vem para a bola Kelvin, pela meia esquerda, vai levantar para o boca do gol distante do gol defendido pelo Pedro Paulo, por isso ele vai levantar a bola. Autorizada a cobrança, Chuveirinho para a boca do gol, tentativa de cabeça, o toque, a bola passou por todo mundo, vai entrando, tirou a defesa, é gol do Guarani! Gol do Bugre! Levantamento do Kelvin, o desvio de um lado para o outro, chega na segunda trave, o desvio fatal para empatar o jogo. Guarani empata no Frasqueirão, na cobrança de falta do Kelvin, a bola foi levantada, vem o desvio, até a finalização do Rafael, ele tem A3 estampado na camisa, o Guarani empata no Frasqueirão, levantamento, desvio, foi do Alan Santos, o Rafael tocou e a bola entrou no cantinho sem chances para o goleiro Pedro Paulo. Está empatado o jogo novamente no Frasqueirão. Avante, 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 Mogrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Mogrão. Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou, balançou a rede, é gol e é gol do Guarani. Vivo de novo no jogo em busca da classificação. Guarani valente, vai e empata o jogo. Rafael, o zagueiro de cabeça, deixa tudo igual. Na marca de 17 minutos de bola rolando do segundo tempo, salta o grito. Grita comigo, torcida bugrina. Tá registrado em Natal, Rafael de cabeça. Guarani 3, ABC também 3. Alô, Pedro Paulo, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, o detalhe do gol, Pepe. Rafael, camisa número 3 da equipe do Guarani, o zagueiro artilheiro, subiu mais que toda a defesa do ABC e cabeceou para o fundo das redes para deixar tudo igual no Frasqueirão. Rafael, que marca o seu segundo gol com a camisa do Guarani, Boles. É 3-3, coloca no grupo lá que tá difícil a TV aqui, quase a gente não viu o gol aí, eu vou começar a marcar aqui, tá bom? Olha o cruzamento lá dentro pra boca do gol, vem ABC, tirou a defesa do Guarani, completa a sobra da bola, fica pro time do Grino. Mirandinha, dispara pelo setor canhoto, botou na frente, escapou da falta, juizão, tem que tomar cartão, mas não deu, incrível! Claramente foi empurrado o Mirandinha, ele tentou seguir no lance, não levou vantagem. O tem que parar, marcar e mostrar a falta, marcar a falta e mostrar cartão para o Adeilson. Incrível. Não deu a falta, o ABC fica com a sobra. O PP troca lá porque não vai dar, cara. Agora parou. Bola pro time do ABC, Alisson Tadei, recolheu o número, chegou Kelvin na marcação. Ele volta a bola para Lucas Sampaio. Vamos por partes. Primeiro você, Edu. Falando sobre o gol, né? Pintou o gol de empate aí, Edu. Opa, sim, empatou o Ituano, hein? Ituano empatou lá em Alagoas, o Gabriel Razera, CSA 1, Ituano também 1, segundo tempo. Placar de 3-3, já os comentaristas falam. É pro campo de ataque, o time do ABC recolhe, domina Lucas Sampaio, ele volta a bola e recomeça com Bruno Bispo. Quase 20 minutos, sem tempo ainda, tá 1-1, bom resultado pro Guarani. O jogo do Ituano contra o CSA, né? ABC e Guarani tá 3-3, o Guarani tem que vencer. Bola para Richardson, enfiou no comando muito forte o passe, a bola fica pro Andrei. Gleger Sorzinho, eu quero ouvi-lo, 3-3, Gleger. Uma falha da zaga do ABC ali, né? Aliás, que jogo, não? Todo mundo falhando, todo mundo cometendo erro, goleiro tomando frango. Goleiro falha para mim também, o goleiro do ABC no lance, quis adivinhar uma jogada ali, acabou não esquecendo a bola. Então o jogo, olha,
diferente lá no Frasqueirão, Boris. Mas, claro, bom pro Guarani que empatou e aí tem tempo ainda de tentar a virada. CH, e pra você, CH, 3-3 o jogo. Olha, o homem lá em cima tá ajudando o Guarani, viu, cara? Porque o Guarani não faz um bom jogo. Vamos ver se com a entrada do Dentinho a coisa muda. O meio-campo não encaixou, não tá jogando. É um jogo de perde e ganha. O ABC também não tá jogando nada, tá? Agora o Guarani precisa parar de errar e de falhar. Se parar de errar e falhar, não é só o Andrei, mas os laterais, a zagueirada, o Guarani tem chance de virar o jogo. Vamos com duas alterações, uma para cada lado. Primeiro no time do ABC, vamos lá, Pepe. Primeiro no Guarani. No Guarani. Vai sair o Mirandinha, autor do segundo gol, com a 11, para a entrada de Gabriel Silva com a 20. Gabriel Silva 20 no lugar do Mirandinha 11. E no ABC vai entrar o 18, Gênison, ex-Guarani. E também o 10, Anderson Rosa. Vamos ver no lugar de quem? O Gênison com a 18 vai entrar no lugar do Richardson. Tirou um zagueiro. Do Richardson não. Do Rodolfo com a 3. Sai o Rodolfo com a 3 e entra o Gênison com a 18. Entrou também o Anderson Rosa com a 10. Já eu confirmo no lugar de quem. Beleza. Então tivemos 3 alterações, 2 no ABC e 1 no Guarani. Tem falta o ABC para fazer a cobrança, vem para a bola, Matheus Costa, pé direito, levantou para a boca do gol, desvio do Alan Santos, a bola vai saindo em lateral para o time do ABC bater pela esquerda, campo ofensivo. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas está presente nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato para sua mesa. Acesse aromadeservas.com.br. O tocar na bola foi o jogador do ABC, o Atro está apontando o lateral na direita aqui para o time do Guarani bater. Foi o Waller, né? Quem saiu isso, exatamente, foi o Rafael Waller com a 14 para a entrada do Anderson Rosa com a 10. Lucas Justin pressionado ali pelo Gênison, chega no limite, a bola não sai, Justin caiu, ele pegou a falta. Tá marcado, é falta para o time do Guarani bater. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Metade em quase 23 segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo para o Jovem Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Jogo de 6 gols, 3 para cada lado, 3 para o Guarani, 3 para o ABC do Pinheiro. Ceará 1, Bragantino 0, Fluminense 2, Fortaleza 1, Sport 2, São Paulo 2, Vitória 2, Juventude 2. Daqui a pouco tem Corinthians e Bahia, é o Brasileirão. Ô, Boni. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogo parado no Frasqueirão, tá caído ali o Dentinho. Jogo parado, não tá com a mão no dente não, tá com a mão na orelha. O jogo tá parado, hein, Pepe? E o Guarani mexeu mais uma vez. Saiu o Caio Melo, que entrou no intervalo no lugar do Isaac. Caio Melo com a 18 saiu para a entrada de Cadi com a 22. Provavelmente um problema físico do volante bugrino. E é isso aí. Portanto, foram 2 alterações no time do Guarani. Domina Kelvin, tentou bater no comando para Brunão, tira lá atrás a defesa do ABC. Eu ficar perto nesse momento, porque empate é ruim para os dois. Por falar em empate, o que o ABC mais fez na competição. 11 empates, vai chegando ao 12º empate da competição. Um empate é ruim para o Guarani. O Guarani, claro, pode se classificar com 2 vitórias e um empate. Mas aí vai postergando essa situação, né? Para as rodadas finais, e aí tem a obrigação de vencer e não vai depender só do seu próprio futebol. É claro que Série C, matemática, tudo pode acontecer. O ano passado, por exemplo, o Remo foi o 8º colocado, se classificou com 26 pontos. Guarani, nesse momento, está chegando a 21. Vem para o Bugrão por campo de ataque. Recolhe e domina ali pela meia, Cadi. Soltou curtinho para Kelvin, é o Dentinho quem tenta na ponta, entra em quarta defesa, a bola colocada para fora. É lateral para ABC, vamos lá, CH, começa com você. 2 alterações no time do Guarani. Bom, a saída do Caio Melo é por contusão, né? Já o PP vai confirmar isso, se não hoje, durante a semana. E a saída do Mirandinha e a entrada do Gabriel também é uma tentativa de ter jogadores mais participativos, inteiros, né? O Gabriel até hoje fez um pedaço de partida bem. Mirandinha não estava... Aliás, ninguém está jogando bem no segundo tempo. Mirandinha fez um pouco mais no primeiro tempo. Então eu tenho a impressão, à distância, que ele está melhorando a condição física do time, porque o gramado, apesar de estar, nesse momento não chovendo, ele está muito encharcado e dificulta na parte física para os dois times. Bolis.
Siga a Bandeirantes no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Também o Boles, o PP. Qual é o seu endereço, PP? Já você traz. Olha o Deilson dominando, puxando, bateu pro gol no meio do caminho. A bola desviou no Cadi, foi embora pela linha de fundo, escanteio. Diga lá, PP. Escanteio para a equipe do ABC, vem bola na área do Guarani. Qual foi sua pergunta, desculpa? Qual é o seu Instagram? @Pedro Piscinato. Piscinato? Piscinato, P-I-C-I-N-A-T-O. Por que todo mundo chama você de Piscinato? Chama? Atenção! Olha lá de novo, PP tira do HD, senão não vai dar não. Vem o Rosa, cruzamento para a boca do gol, saiu do gol, Andrei, saiu bem do gol, acredite se quiser. Sobra da bola fica para o time do ABC. Anderson Rosa, recolhe, domina, coloca a bola no chão, pé canhoto, levantou na ponta para o Matheus Rocha. Subiu para afastar Emerson. Sobra da bola, volta para o time do Guarani. Vem embora Gabriel Silva. Arranca para o setor canhoto. Botou na frente. E livrou bem da marcador. Chegou a Deilson, tentou tirar. Gabriel Silva insistiu. A bola ainda não saiu. Vem Guarani para o grande ataque. Ele insiste no lance até ganhar lateral. Lateral na canhota para o time do Guarani bater. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 26,5, segundo tempo, 3-3 o placar do jogo. Lucas Justin é quem domina. Ele volta a bola para Rafael. Não vai dar, né, bebê? Enquanto não arrumar aí, não tem como narrar. Dá mudar lá, tirar o HD, colocar no YouTube, porque dá pra gente ver absolutamente nada. Diego Torres. Recolhe, domina para o time do Guarani. Tentou o lançamento aqui na ponta. Tentou tirar o Lucas Sampaio, tirou mal. Voltou para Lucas Justin. Ele soltou na entrada da grande área. Diego Torres de primeira para Brunão. Voltou Diego Torres, bateu no canto. É gol! Golaço! Gol! Do Bugre! Diego Torres tem a 10 estampado na camisa. Tabela sensacional na entrada da grande área. Toca, não tá mais comigo. De primeira, Diego Torres. Ajeitada na bola do Gabriel pro Diego Torres. Ele bate firme e forte no canto pra vencer Pedro Paulo, pra virar o jogo em Natal. Vira o Guarani. Gigante, valente, camisa pesada do Bugrão. Diego Torres coloca lá dentro o coraçãozinho pra galera bugrina. O argentino resolve jogar e faz um golaço pra virar o jogo. Diego Torres. Avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol do Guarani. Diego Torres, 28 minutos, segundo tempo, solta o grito, grita comigo, galera bugrina. Tá registrado em Natal, Diego Torres. Guarani 4, ABC 3, Pedro Paulo não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, o detalhe do gol, PP. De perna esquerda, na qualidade, na técnica do camisa 10, Diego Torres, o Guarani fica à frente do placar no Frasqueirão. Após boa escorada, após boa ajeitada de Gabriel Silva, o argentino teve toda a calma do mundo, com sua perna esquerda, mandou na bochecha da rede de Pedro Paulo e o Guarani está na frente, 4-3 para o Bugre. 4-3 para o Guarani, vem ABC, cruzamento para a boca do gol, subiu a defesa para cortar, sobra da bola, volta para o time do ABC, recolheu, dominou na entrada da grande área, Alisson Tadei, pé direito, abertura na ponta para o Matheus Rocha, ele domina, encara a marcação, prepara o cruzamento, ganha outro escanteio ABC, internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, velocidade giga, desktop, planos a partir de R$ 79,99, desktop é sempre ao seu lado, olha o cruzamento, Andrei faz a defesa, quase entrou com a bola e tudo pra dentro do gol, hein, o PP? É muita emoção, até o final da partida teremos muita emoção com o Andrei no gol do Guarani. Nesse momento, o jogador ali do ABC está caído na área, pelo que parece houve uma trombada com a defesa do Guarani, mas já vai se levantando.
Vai se levantando ali. O que o Diego Torres está reclamando? Vai tomar água. E voltou a chover, viu, Edu? Voltou a chover. Quando o Guarani fez o quarto gol, volta a chover forte em Natal. A informação é Edu Pinheiro. Então, gol do Ituano, hein? Virou Bruno Silva, ex-Guarani, volantão. Gol do Ituano lá em Maceió, CSA 1, Ituano 2. 4-3 pro Guarani, vamos lá, Gleger. 4-3, o Bugrão vira o jogo, aparece Diego Torres, pete lá no canto. Foi um belo gol, hein, Gleger? Golaço, né? Golaço. Ele pega a bola aqui atrás, né? Ele arma a jogada aqui de trás, parte pra cima, percebe ali o deslocamento e o mau posicionamento da defesa da equipe do ABC, faz a tabela e aí faz um golaço. Agora, o Guarani precisa manter essa postura, né? Você vê que faz o gol e o ABC já tem bola parada, o goleiro já querendo falhar de novo. Pô, um jogo desse tamanho, dessa importância, você faz o que fez o Guarani dentro do jogo, não pode deixar, não pode tomar gol de empate, não pode perder essa partida. Essa tem que ser 3 pontos. É isso, 4-3 para o time do Guarani, se mantém vivo na briga. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo do sabor das suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31:50, quase 32, segundo tempo. No tic-tac no tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo Série C, 17ª rodada, antepenúltima rodada da Série C, em Natal, jogo de viradas. Guarani saiu na frente, levou a virada, mas voltou a virar o jogo, 4 pro Guarani, 3 pro ABC do Pinheiro. Opa, olha, terminou Sport 2, São Paulo 2, começa Corinthians e Bahia e nesse momento o Guarani 7º colocado com 23 pontos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Bandeirantes Campinas, placar de 4-3 para o time do Guarani. Recolhe, domina o time do ABC, vem embora para o campo de ataque com o Richardson. Pé direito, deu um balão para a área, foi embora. A bola foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Andrei bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. É o futebol da Bandeirantes Campinas. Placar de 4-3. Tem mais um gol por aí, Edu? Gol do Bahia, né? O Química no comecinho. Só porque eu falei, hein? Gol do Bahia. Michel Araújo, é isso? É Michel Araújo, né? Gol do Bahia. Isso. Corinthians 0, Bahia 1, Boris. Com esse resultado de virada, somando o ABC contra o Ituano, neste momento o Guarani está entrando no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. 7º colocado nesse momento, o Bugrão. E nesse momento teríamos 2 derbys, né? Os 2 times estariam no mesmo grupo, Ponte e Guarani, na segunda fase da Série C. Guarani tenta o ataque, Gabriel Silva tentou dominar a bola, passou, Adeilson fica com a sombra, abre vira direita para Matheus Rocha, pé direito agora deu uma acertada, olha o cruzamento para a boca do gol, desvio de cabeça do Gênison para a entrada da grande área, tira a defesa de qualquer maneira com Kelvin, sobra da bola, volta para o time do ABC, que é a pressão, tenta vir a pressão, sabe da necessidade de um resultado positivo, com esse resultado vai se mantendo na zona do rebaixamento o time potiguar. Bola soltada por dentro com o Richardson na faixa central do gramado. Parou, prendeu o olho, pensou para Alisson, Tadei, tem Ronald no comando para receber. Ronald domina, ajeita, clareou para bater pro gol, travado pelo Cadi, tentou o passe, defesa tirou mal. A bola fica viva, Diego Torres deu de graça, Gênison girou para fora, meu amigo. E zona ali na entrada da grande área, hein, Pepe? O Diego Torres quase que entregou a paçoca, quase que deu de bandeja ali, mais uma vez um empate para o ABC, mas o Gênison desperdiçou a oportunidade, apenas tiro de meta para o goleiro Andrei. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você segue participando e interagindo conosco. Gleger Sorzinho, eu quero ouvi-lo, quase 35, Bugrão na frente, virou o jogo, 4-3 pro Guarani. O Gleger já falou, acho que é o CH, agora é o Gleger ou o CH? Bom, fala você primeiro aí, Gleger. Agora eu deixo pro CH. Deixa pro CH, vai lá, CH. Sou eu ou o Gleger? Sou eu, você, então CH. vamos lá. Fala que eu discuto. É muita emoção, né, cara? O Guarani não consegue ficar com a bola. Negócio estranho, complicado. O Guarani não faz.
pode ganhar o jogo, mas não faz uma boa partida. Um time que erra demais. A sorte do Guarani é que o ABC erra mais do que o próprio Guarani. Não é um bom jogo. Agora, vai ser emoção, como disse o PP, até o final do jogo. Tomara que dê, mas o Guarani tá errando o suficiente para já tomar o gol de empate. Não pode vacilar não, nesta parte final do jogo. O ABC vai se mandar, não tem outra alternativa. Quem sabe o Guarani no contra-ataque para matar o jogo. Todas as alterações já foram feitas, né, PP? As 5 de cada lado. O Guarani mexeu 5 de... porque o Caio Melo saiu, né? Caio Melo, tá certo. Bola passada mal, Guarani recupera, bola no comando pra Brunão, saiu na cara do gol, pra matar o jogo, Brunão, demorou pra bater, foi travado, a bola saiu e foi embora. Mas acho que ele marcou impedimento ou tiro de meta, né? É que o Brunão saiu muito claramente no gol, na cara do gol, né? Parecia realmente que estava impedido. No passe do Gabriel Silva, entrou bem no jogo, hein, PP? Gabriel Silva que deu assistência para o gol do Diego Torres e não deu assistência agora porque o Bruno Santos, o Brunão, demorou muito para decidir, demorou muito para finalizar e o ABC tem a posse de bola. Não sei se ele marcou impedimento ou marcou só tiro de meta. Se marcou tiro de meta, foi uma chance clara perdida pelo Brunão. Ele saiu cara a cara com o goleiro, demorou para finalizar. O Brunão vive uma seca de gols, né? Não marca 6 partidas com a camisa do Guarani. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Você que está no YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pintou cartão, PP. Cartão amarelo para o Emerson, lateral esquerdo do Guarani, que tem a meia dúzia estampada na camiseta. Opa. Estava pendurado, não enfrenta o Confiança na próxima segunda-feira. Que cartão de graça, né? Porque demorou para cobrar o lateral. ABC para ataque, Lucas Sambaia, cruzamento fechado, a bola foi desviada, Andrei pegou. Acho até que ela bateu no Rafael, amortecida, e aí o Andrei pegou e agora colocou a mão nas costas ali, o Andrei. O que aconteceu? Foi atingido ou sozinho, hein? Aparentemente foi sozinho. Tá pedindo atendimento médico, o goleiro do time do Guarani. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Mês de aniversário, tem a roleta premiada. Acesse rochaautopeças.com.br. 37,5, reta final do jogo. Já o Edu Pinheiro comanda o apito final. Os times de Campinas estão conquistando 6 pontos, 100% de aproveitamento. A Macaca mais cedo venceu a Itabaiana por 1-0. Carimbou a classificação à próxima fase da Série C. O Guarani está vencendo nesta reta final de competição. E o Guarani tinha direito de mais uma alteração, o ABC também, viu, Pepe? Isso, no ABC vai entrar o Joãozinho com a 9. Quem? Joãozinho. Aquele? Aquele. Filho do João? Filho do João. No lugar do Adeilson com a 8. E no Guarani? Adeilson com a 8 e entra Joãozinho com a 9. No Guarani vai sair o Diego Torres com a 10 para a entrada... 14, Márcio Silva, um meia por um zagueiro. Márcio Silva com a 14 no lugar de Diego Torres com a 10. E aí, CH, o que pretende o técnico Matheus Costa nesse momento com a entrada de um zagueiro e a saída de um meia do Diego Torres, que até aqui está sendo o autor do gol da vitória do Guarani em CH. É a qualidade, né? O gol que ele fez foi gol de gente grande. Ele tá fechando a casinha, né? Colocando mais um zagueiro, não é? Tirando o Torres, que já estava cansado. Agora, eu disse que o Guarani não está jogando bem, mas eu tenho que observar algo que, até para ser correto, o Guarani está batalhando demais. E o jogo apresentou, pelos erros, por tudo aquilo que aconteceu, uma condição emocional muito negativa para o Guarani. Mas mesmo assim o time fez 4 gols. Então, se não está dando na técnica, por esse ou por aquele motivo, o time está batalhando demais. Boles. Placar de 3 pro ABC, 4 pro Guarani. E para você, Gleguer, o que você espera desta parte final do jogo enquanto a partida segue parada no estádio Frasqueirão em Natal? Eu espero que o Guarani não cometa nenhum erro, né? E o treinador agora mexe para tentar oxigenar o time também, para dar esse sprint final. Mas é um jogo maluco, né, Boles? É um jogo maluco. Você vê que o ABC agora parte para cima, tentando um empate, né? Final de jogo. Tem muitas paradas aí, o árbitro deve dar bastante acréscimo, eu não tenho dúvida. Então o Guarani tem que estar atento. A tensão tem que ser redobrada para que ele consiga segurar o resultado de vitória. E a torcida do ABC, alguns torcedores já estão se mandando. Volta a chover forte
O ABC está perdendo o jogo, 40 minutos, o jogo vai ser reiniciado e tem informação de gol neste sábado de futebol em do Pinheiro. Empata o CSA, hein? Lá no Rei Pelé, um petão, CSA 2 e Ituano também 2. É bom resultado pro Guarani, né, Edu? Prende, né? É. Prende, mas o Guarani pode entrar no G8, né? É isso aí. Tá recuperado o Andrei, o jogo vai ser reiniciado no Frasqueirão. A galera bugrina marcando presença também no Frasqueirão. A galera tá posicionada atrás do gol defendido. Posicionada não, né? Porque todo mundo tá cantando, pulando e vibrando nas arquibancadas do Frasqueirão, onde está o Andrei, né? Neste segundo tempo tá pertinho ali do Andrei, ou seja, está acompanhando do lado oposto o ataque do time do Guarani. 41! Reta final de jogo que promete muita emoção para você ligado na Bandeirantes. Está 4-3 para o Guarani. Um jogo de 2 viradas. O Guarani saiu na frente, levou a virada. Vem o ABC, tá valendo. Entrada na grande área, o chute. A bola foi desviada. Passa a esquerda e vai embora. Escanteio para o ABC, Pepe. De perna esquerda, o atacante do ABC bateu. Contou com o desvio na zaga do Guarani. O ABC tem pressa para cobrar. Matheus Rocha vem para a cobrança. Levantou para a boca do gol. A bola foi tirada da área. Voltou para Lucas Sampaio. Ajeitou, soltou na ponta pro Ronald. Ele puxa a bola, leva a marcação. Lucas Sampaio. Trava bem, toca na bola. Dentinho. Toca na bola e vibra. Vibra na cara do adversário, pertinho ali do Matheus Costa, que está agitado à beira do campo, organizando o seu time. Bola de novo para o time do ABC com o Bruno Leite. É o time que é o jogador que organiza o time do ABC. De novo a bola para ele, Ronald, para Bruno Leite. Olha para a entrada na grande área, prepara o cruzamento, fez o corte, puxou a bola para o pé direito, abriu a ponta para Lucas. De primeira levantou para a boca do gol, a bola perigosa, subiu para afastar Emerson. A sobra da bola fica para o time do Guarani com o Brunão. Ele carrega a bola pelo setor direito, passa Dentinho. Parou, prendeu, olhou, pensou, fica com a bola, gasta o tempo, soltou para Dentinho. Foi empurrado, a turma do seguir. Dentinho prende a bola até o Bandeira marcar a falta do Dentinho para cima do jogador do ABC e pintar cartão para ele. O Dentinho ali no momento em que disputava a bola com o lateral esquerdo da equipe do ABC, o Lucas Sampaio, acabou deixando o braço ali. Falta para o ABC e cartão amarelo para Dentinho. Saiu na frente o Guarani, o time do ABC virou o jogo, o Guarani foi lá, empatou de novo, o ABC fez 3-2, o Guarani gigante, valente, foi lá, meteu mais 2 gols, tá vencendo o jogo por 4-3. Márcio Silva na disputa, tá marcada a falta para cima do Joãozinho, não foi nada, hein? A bandeirinha quis se aparecer, quer mostrar serviço. Mostrou que o jogador do Guarani puxou o Joãozinho, não foi absolutamente nada, inventou uma falta e dá a oportunidade para o ABC jogar essa bola na área. Pedro Piscinato. Falta pelo lado direito do ataque do ABC e vem mais bola perigosa na área do Guarani. Vem todo para cima o ABC nesta reta final do jogo. Richardson, Bruno Bispo, Gênison, os jogadores mais altos do ABC. Na bola parada, Matheus Rocha lá pela direita. Levantou para a boca do gol, subiu, tirou Alan Santos. A sobra da bola, Bruno Leite, uma bomba, a bola travada. Explodiu a bola no jogador bugrino no Dentinho. Volta para o Lucas Sampaio, 43 minutos e meio. Soltou para Anderson Rosa. Olhou para a área, está um pouco livre para cruzar. Ele cruza, passou na frente do Kelvin. Não passa pelo Gabriel Silva. Fica com a bola para o time do Guarani. Sai driblando. Escapou, limpou, fintou, tentou outra finta. Falta! Bruno Leite foi no corpo e derrubou o Gabriel Silva na faixa central do gramado. O jogo tá parado, Pepe. Bruno Leite, camisa 17, amarelado. Ele que foi, como você bem disse, no corpo de Gabriel Silva para matar o contra-ataque bugrino. Falta para o Guarani, próximo à intermediária. Futebol da Bandeirantes para linguiças Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Vem a linguiça gourmet calabresa toscana amanhã para fazer aquele churrascão, hein? Paio, Cuiabana e muito mais, experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Tá no chão Gabriel Silva, atendimento médico. Lembrando que o Andrei ficou um bom tempo caído também. E claro que o árbitro vai crescer, né? Ele já é caseiríssimo, não tenha dúvida alguma. E vamos ter um acréscimo generoso por parte do árbitro de Belém do Pará. Não sei nem se ele é de Belém, mas é do estado do Pará, o Fernando Filho. E o ABC vai fazer mais uma alteração, Pepe? De onde está surgindo tanta gente assim? Isso mesmo, Boles. O jogador ali do ABC conversa com o treinador Rodrigo Santana, ouve as últimas instruções antes de entrar em campo. Já já vamos confirmar quem sai na equipe de Natal. E foi um detalhe, né, que chama a atenção, que houve a falta, o Gabriel Silva ficou caído e aí a maca móvel entrou para tirar o Gabriel Silva. Disse, não vou sair não. Tô bem, vou continuar no jogo, mas vai ter que sair, né? Como o departamento médico entrou, ele vai ter que sair.
Por falar em sair, quem é que saiu no ABC? Quem saiu no ABC foi justamente o amarelado Bruno Leite para a entrada do camisa número 5, Henderson. Henderson com a 5 no lugar de Bruno Leite, 17. Henderson. Mais 9 minutos de acréscimos, Bolle. Diz, 9 minutos. Gabriel Silva tá querendo voltar ali, o árbitro não autorizou. Guarani com 10 nesse momento, briga Dentinho. Chega primeiro o Henderson, perdeu a bola para Dentinho. Recolheu, dominou a entrada na grande área, clareou para bater. Cercado, marcado. Ele volta a bola pela meia. Cadinho, entrou mal, hein, Cadinho? Tá vacilando, cochilou no ponto. Vacilou, perdeu. A sobra da bola fica pro time do ABC. Tem que entrar ligado. Como chegou agora o Lucas Justin para evitar a ação ofensiva rápida do ABC, fez a falta. Vamos até 54 minutos em Natal. Se manda para o campo de ataque o time do ABC. Matheus botou na frente. Emerson Barbosa fecha bem a porta. A bola sai, vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Mais 9 minutos, Gleger Zorzi. Mais 9 minutos de sofrimento, de agonia para a galera bugrina. Exatamente. Tentar achar uma bola aí, né, para definir o jogo. Aí faz 5-3, acaba com toda e qualquer esperança da equipe do ABC. Agora, o Guarani tem que estar ligado. O jogo tá maluco. O que tiver 100% ainda é pouco para você estar concentrado e não levar o gol de empate. Internet fibra mais plano controle é com a Desktop Mais. Sua casa e seu celular conectados a partir de R$ 129,99. Tá barato demais. Desktop.com.br. Acesse e confira. Desktop que estampa a sua marca na camisa do Guarani, que está vencendo o jogo pelo placar de 4-3. Tem jogo ainda. Vem ABC para o campo de ataque. Alisson Tadei. Abertura lá na ponta para o Matheus Rosa. Matheus Rocha devolveu no fundo. Olha a chegada do Alisson. Prepara o cruzamento. Chega bem. Gabriel Silva toca na bola. A bola sai. É lateral para o time do ABC bater no campo ofensivo. 47, vamos até 54. 4-3 para o Guarani. Vale a torcida bugrina nesse momento para passar aquela energia positiva para o time em campo. Para quem sabe o Guarani conquistar um grande resultado e terminar a rodada no G8, faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase. Lembra que os 8 primeiros se classificam. Bola aqui na ponta para Joãozinho, pela canhota. Levou a marcação Lucas. Levantou para a boca do gol. Bola perigosa. Tirou a defesa com o Márcio. Voltou. Anderson Rosa ajeitou de chute de fora da área. Trava e vibra Rafael. Autor do terceiro gol do Guarani, ele que recebeu um cartão com 12 minutos de jogo. Lateral com o Lucas Sampaio cruza. Levantamento para Jenison. Escora de cabeça. Andrei não foi. Subiu, tirou a defesa. Olha, sobra a pressão do ABC. Anderson Rosa bateu pro gol. Bola fica viva. Jenison de cabeça para fora. Passa a direita pertinho do gol e vai embora pela linha de fundo. Incrível, Pepe! Jenison perdeu uma grande oportunidade de empatar a partida para o ABC. Na disputa com o Rafael ali, o atacante da equipe de Natal acabou levando a pior, está caído no chão. Pode faltar técnica, às vezes alguns vacilos incríveis, falhas, como no caso do Andrei, principalmente no primeiro tempo. Mas não dá pra dizer que o Guarani, CH, não tem raça, não tá lutando, principalmente nesta parte final do jogo. Tá vencendo o jogo por 4-3, CH. A partida tá indefinida, mas eu já fiz esse comentário no segundo tempo. Se na bola não tá dando, o Guarani tá compensando na garra, na disposição, tá fazendo o que pode na partida. O jogo é muito difícil. Gramado pesado, o time do ABC desesperado por o resultado, um empate ou até uma vitória que tomara que não aconteça, mas o jogo é muito difícil. Agora, você observou exatamente o que eu penso. O Guarani está batalhando e lutando demais. Mas o ABC tem escanteio. 49 minutos, o Joãozinho arrancou um escanteio. Tá pintando uma confusão ali pertinho do banco de reservas do time do Guarani. Talvez membros da imprensa do Rio Grande do Norte, tá ali um repórter, tá falando alguma coisa. Diego Torres está um pouquinho mais exaltado, tem alguém apontando para um outro repórter ali. E o Anderson Rosa vem para a cobrança. Atenção total! Anderson Rosa para a cobrança do escanteio, pé em outra bola. Levantou na segunda trave para o Joãozinho, toque de cabeça para o meio da área. A bola ainda fica viva, vem ABC, o chute pro gol, a bola foi desviada. Insiste o time potiguar. Bola para lá, para cá, chica para cortar de qualquer maneira. Lucas Justin levanta a bola para o grande ataque, não tem ninguém do time do Guarani. Saiu do gol Pedro Paulo. Quase 50, vamos até 54 no Frasqueirão. Pé direito, levantou, chegou, toque de cabeça, ficou viva.
bola. Ronaldinho brigou, entra e corta de novo a defesa do time do Guarani. Cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tira de novo a zaga bugrina, Dentinho fica com a sobra, ultrapassa a linha marcatória, empurrou no comando para Brunão. Brunão recolheu, dominou a linha lateral da grande área, soltou por dentro para Gabriel Silva. Vai bater pro gol, ele bate na trave! Ela explode no travessão e não entra, Pepe! Grande chance do Guarani de matar o jogo. O Gabriel Silva acabou parando na trave, no travessão, melhor dizendo, e vem mais ABC, emoção até o final. Anderson Rosa, pé canhoto, levantou, Andrei, saiu do gol, encaixa, abraça a bola e não dá rebote, Andrei! Que paulada do Gabriel Silva, hein? Ele recebeu na entrada da grande área uma bomba, a bola explodiu na trave, foi mais na trave do que no travessão. O goleirão voou, mas não chegou. Ela explodiu na forquilha, né? Literalmente ali na coruja, onde a coruja dorme. Quase o Guarani matou o jogo. Mais seu sofrimento para a galera bugrina, 51, vamos até 54. Lucas Sampaio pela meia esquerda, levantou. Andrei! Saiu do gol. Andrei, um gigante, sai do gol e faz a defesa, Pepe. Andrei saiu muito bem e grita ali, cobra a defesa bugrina, dá aquela última pilhada antes do final do jogo, Leandro Bolles. Mas aí deu a bola de graça, foi só elogiar. Vem de novo o time do ABC, Genison ajeitou para Ronald, tentou por dentro, rasga para cortar Cati. Dá um bico na bola, coloca a bola pra fora. Cede lateral pro time do ABC, 51 minutos e meio. Vamos até 54. Jogadores reservas do Guarani agitados à beira do campo. A bola saiu ali pertinho. Vem Lucas Sampaio pra cobrança. É reta final, a galera bugrina na expectativa. Bola dominada, Alisson Tadei partiu pra fita. Invadiu a área, pé direito, ele bate, escanteio. Escanteio para ABC, a bola desviou, quase matou o Andrei, mais um escanteio. 52, final de jogo dramático em Natal. É mais um escanteio para ABC. O quinto sinal está marcando 9h30 da noite, horário oficial de Brasília. O outro vai lá, chama atenção, mostra cartão para quem? Aparentemente, o Lucas Rafael, Lucão, zagueiro reserva da equipe do Guarani. Foi contido pelo Riuta ali, o Riuta ficou na frente dele pequenininho, dá quase 2. Do Lucão. Ele mesmo, Lucas Rafael, Lucão, camisa número 13 da equipe do Guarani. Anderson Rosa levantou a bola na área, o chute pro gol, bate em cima do Márcio Silva. Finalização foi do Joãozinho, recupera a posse de bola o time do Guarani lá pela canhota com o Emerson. Recolheu do número coração dupla, escapou dos dois. Vem embora Emerson, vem embora o time do Guarani, Dentinho pediu no comando. Foi embora pro campo de ataque também, pedindo bola Brunão. Cruzamento pra Brunão, foi muito forte. Brunão corre aqui na direita, evita a saída da bola. Brunão para, prende, gasta o tempo, valoriza a posse de bola. Rolou na entrada da grande área para Dentinho. Dentinho devolveu para Brunão. Vem Guarani, fica com a bola no campo ofensivo. Entramos no minuto final, jogo parado. Tá marcado impedimento. Pelo amor de Deus. Tem que terminar logo. É esse o sentimento do torcedor bugrino para terminar o jogo. Os últimos segundos, já o apito final. O Guarani tá vencendo por 4-3. Um jogo maluco de 7 gols, de 2 viradas. Matheus Rosa é quem domina. A galera bugrina passa aquela energia positiva pro time. Tira mais uma zaga bugrina com Rafael. Mete a bola pra fora, a bola sai. É lateral pro time do ABC. Reta final do jogo, tá faltando muito pouco pro Guarani conquistar uma grande vitória. A vitória mais importante do Guarani nesta Série C. Cruzamento para a área, tira mais uma defesa. A sobra da bola fica pro Guarani com Gabriel Silva. Empurrou pela meia pra Dentinho. Dentinho devolveu pra Gabriel. Gabriel recolhe e domina. Tem Brunão no comando. Botou na frente Gabriel, deu uma vacilada e perdeu a bola onde não podia perder. Recuperou, foi atrás da bola. Tentou Cati tocar na bola. Kelvin fica com a sobra. O Guarani vai vencer em Natal. O outro vai terminar o jogo. Cati leva a bola para a linha de fundo. Levou, acabou caindo. O outro deu mais 1 minuto. Por quê, hein? Ele arrumou mais 1 minuto, não sei da onde. Vamos até 55. Até empatar, Juizão? Até empatar? Só ele viu esse 1 minuto que ele acresceu. Levantamento lá no comando. Chegou Márcio Silva para tirar para o time do Guarani. Levanta a bola no peito. Quem domina para o time do Guarani é o Gabriel Silva. Tentou tirar, tirou para o meio, mas deu certo. O Dentinho tentou o domínio. Dominou a bola, deu uma escapada. Perdeu a bola. O Guarani incrível, não fica com a bola. Ronald tentou de primeira na entrada da grande área. Falta, ele marcou a falta para o ABC. Não deu. Não deu, não colocou apito na boca, mas não assoprou, não deu a falta não. A bola segue para o time do Guarani. Com Dentinho, vai colocar a bola para a linha de fundo no momento em que apita o árbitro. Acabou!
Acabou! O Guarani vence o jogo! O Guarani tá vivo! O Guarani é forte! O Guarani tem camisa pesada! O Guarani é campeão brasileiro! É o Guarani superando todos os obstáculos, dificuldades, chuva, o time do ABC jogando fora de casa, levou a virada, mas o Guarani gigante e valente consegue uma virada! A sua vitória mais importante até aqui nesta Série C! Os seus jogadores vibram, os seus jogadores comemoram, porque sabem da importância desse resultado positivo na reta final da competição. Vai para mais 2 decisões para quem sabe garantir classificação entre os 8 melhores e continuar, seguir vivo no sonho para voltar pelo menos à Série B. A Série A é o lugar do Guarani, mas pelo menos na Série C, para sair desta Série C e subir para a Série B. Vitória do Guarani! Matheus Costa comemora com os seus jogadores. Apesar, repito, da arbitragem do primeiro tempo, das falhas do Andrei, mas o Guarani ninguém pode reclamar. Muito valente no segundo tempo e em contrapartida, a decepção do torcedor do ABC. Objetos são arremessados do gramado justamente onde vai sair o time do ABC ali no vestiário, porque o time do ABC perde, se complica, permanece na zona do rebaixamento. Problema do ABC, o Guarani venceu, deu bugre, Guarani 4, ABC 3, o Guarani venceu. Jogadores agora vão em direção à torcida bugrina, marcando presença no Frasqueirão, torcida que representou a imensa torcida bugrina, apesar de poucos torcedores debaixo de chuva, mas os torcedores presentes, sempre a galera bugrina presente, o Guarani venceu. Avante, Bugrão! Segunda vitória consecutiva, Guarani 3, ABC, Guarani 4, ABC 3. Vem aí na sequência do futebol da Bandeirantes, o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Um jogo de 7 gols, 2 viradas, muita chuva, muitas falhas, muita emoção, e o Diego Torres, que não estava bem na partida, problema físico, já realçado aí pelos nossos analistas, acaba marcando aí o gol da vitória. Mais que jogo, hein? Quantas falhas. Oi, Pepe! 4-3, Pepe! Como você bem disse, Edu, um jogo de muitas viradas, 2 viradas, um jogo de muita emoção. Guarani foi valente, foi guerreiro até o fim e foi premiado, é claro, com o gol, com a técnica ali, contou com a perna esquerda, com a qualidade de Diego Torres e conseguiu vencer essa vitória importante que dá um gás a mais para o Guarani, e o Guarani que dorme no G8 desta Série C e ainda deixa vivo o sonho de classificação à próxima fase desta Série C, Edu. Olha, é o seguinte, Guarani 7º colocado com 23 e agora aguarda os jogos aí do Brusque e do Ipiranga, né?
O Brusque joga amanhã, em casa com o Londrina. Se vencer, ultrapassa o Guarani em um ponto, né? Agora, se o Brusque não vencer amanhã, então o Guarani já vai ficar no G8. Mas se vencer o Brusque, aí tem que ter na segunda-feira o Ipiranga em casa contra o Botafogo da Paraíba, né? Aí o Ipiranga não pode ganhar. Se os dois ganharem, Brusque e Ipiranga, o Guarani sai do G8, tá? Se os dois ganharem. Se só um ganhar, então aí o Guarani fica no G8 e só depende dele na próxima rodada, tá? Lembrando que o Roger Williams narrou aqui Ponte 1, jogo da Ponte 1, Itabaiana 0, a Ponte chega a 30 pontos e se classifica também com 2 rodadas de antecedência. Começando com o Gleger Zorzinho, hein? Daqui a pouco o craque, só um detalhe, devido às grandes falhas, o quadro, a defesa do jogo foi suspenso. Hoje não teremos a defesa. Se alguém fez alguma defesa, eu não me lembro, manda pra gente aqui que a gente coloca no quadro, hein? Impressionante. Oi, Gleger, começo com você. Cauã Jesus, a 5 minutos de jogo, 1-0 Guarani, chute de fora da área, um rebote, uma pancada. 1 minuto depois, cobre o escanteio ABC e o Bruno Leite de cabeça empata 1-1. 36, vira o ABC com o Richardson. Uma falha do Andrei, numa cobrança de escanteio. Depois, a 45, empata o Guarani com o Mirandinha. Isaac chuta de fora da área. O goleiro falha, dando rebote. Mirandinha atento e empata 2-2. Vem o segundo tempo, 13 minutos. O Alisson Tadei faz 3-2 para o ABC. Num cruzamento em que o Emerson não acompanhou e também a zaga não cortou, sobra limpa para Alisson Tadei. Só que antes, o Alan Santos perdeu um gol incrível. O zagueiro do Guarani foi para a área de cabeça, mas perdeu. Bom, 3-2 a 13 minutos. A 17, Rafael Marques, zagueirão, empatando 3-3 de cabeça, falha da defesa, falha do goleiro. E a 27, Diego Torres, numa ajeitada do Gabriel Silva. O argentino faz 4-3, depois foi aquele sufoco, mas teve o Guarani chutando uma bola no travessão. O Gabriel Silva no travessão, antes o Brunão também perdeu cara a cara, isso no contragolpe. Juntando tudo, ABC 3, Guarani 4 em Gleger. Cada vez melhor, hein, Edu? Muito bem. Edu, é um jogo maluco, né? Um jogo louco, maluco. O Guarani, na minha opinião, hoje não fez um bom jogo. Não fez um jogo convincente, um jogo, por exemplo, de um time que vai brigar por uma das vagas. Muito mal, desconcentrado, mal posicionado no primeiro tempo. Não gostei, falei isso, inclusive, no intervalo. O Guarani estava vacilando demais, dando muito espaço. Ah, mas estava chovendo, estava ventando, mas isso não é desculpa. Com todo respeito, né? Não dá para botar a culpa na chuva, né? E no vento, não dá. Mas aí, o segundo tempo, o Guarani tenta se reequilibrar, cometendo erros, inclusive, tomando gol, né? E aí, Edu, que para mim valeu demais hoje, prevaleceu, foi a disposição do time. Disposição do time, correu uma barbaridade. Você vê, o Diego Torres estava com um problema físico, né? Cansado, jogo pesado, campo pesado. E olha o gol que ele fez, cara. Ele pega a bola aqui atrás, né? Faz uma tabela, vai, evolui, acredita na jogada, faz novamente um passe e vai pra ajeitada ali, e ele vem e só tira do goleiro. É gol da luta, da determinação, do empenho, de um time que, se tiver com esse sangue nos olhos como estava o Guarani hoje, e aí dá pra dizer que desde o primeiro tempo, porque o jogo realmente foi muito complexo, o Guarani é um time que, se continuar com essa mesma mentalidade, sem dúvida nenhuma, vai chegar. Porque faltam agora 2 jogos. Ah, tudo bem. Tem a rodada ainda, tem algumas outras partidas para acontecer, mas o Guarani efetivamente está dentro do G8. E esse é o objetivo. Esse é o primeiro objetivo. Então dá um passo importantíssimo essa vitória. Aliás, essas 2 últimas vitórias no comando do Matheus foram importantíssimas. E agora, mesmo com todos esses erros, e às vezes tem noite que é dia e tem dia que é noite, né, Edu? O que vale é os 3 pontos, o que vale é a bola na rede, o que vale nesse momento, sem dúvida nenhuma, é a vitória que para mim foi emblemática jogando lá no Frasqueirão contra o ABC, Edu. Sim, tem destaques também, vocês com certeza irão falar também no nosso gabarito. O Corinthians empatou com o Guinegão. Primeiro tempo, Neoquímica, Corinthians 1, Bahia também 1. CH, que jogo foi esse, hein? 3 para o ABC, 4 para o Guarani.
Edu, depois da chegada do Matheus no comando técnico do Guarani, talvez tenha sido das 3 partidas que ele disputou a mais complicada para ele, em todos os aspectos. Primeiro, que os jogadores dele erraram, mas abusaram do direito de errar. E numa partida com a obrigação que o Guarani tinha de vencer o jogo, você errar como o Guarani errou, dificilmente você consegue a recuperação dentro da mesma partida. É muito complicado isso. E o Guarani errou desde o início do jogo. E abusou do direito ao longo do primeiro tempo, do direito de errar no segundo tempo. Só que o ABC errou mais que o Guarani. É por isso que o Guarani ganhou. Isso não tira os méritos da vitória. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se por um lado o resultado coloca o Guarani no G8, eu digo que precisa corrigir muita coisa, mas como o Matheus está no início do trabalho, eu acho que tudo que está acontecendo, tirando alguns erros individuais no jogo de hoje, é natural. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu vim ao longo de todo esse turno único, né, dizendo que era improvável que o Guarani se classificasse. E eu também disse e eu também não acreditava, essa é a verdade, que o Guarani pudesse vencer o jogo contra o ABC. E o Guarani venceu. E é uma vitória que enche o time de moral, de confiança, e o Guarani vai grandão para os 2 últimos jogos. Vai muito confiante. Uma vitória nessa circunstância, ela resolve uma série de problemas. O time fica empolgado, a diretoria empolgada. Eu percebi uma mobilização no jogo de hoje, uma garra incrível dos jogadores. Não desistiram em nenhum momento. Não jogaram futebol, mas que eles trombaram, deram um rabo de arraia, fizeram o que era possível fazer. Por isso que eu acho que a vitória foi merecida. Foi a vitória do coração, da alma do torcedor bugrino, que precisava demais dessa vitória. É uma vitória que, como disse o Gleger, e é verdade, foi um jogo completamente maluco. Aconteceu de tudo na partida, de tudo. Do erro do Andrei até o golaço do Diego Torres, não é? Então o Guarani está de parabéns. E vou repetir, de uma situação muito delicada no campeonato, o Guarani agora vem para um jogo dentro de casa para poder fazer uma vitória e jogar tudo para a última rodada, a confirmação da sua classificação. A vitória de hoje traz o Guarani de volta para o campeonato, na minha opinião. Porque além do resultado de chegar a 23 pontos, o Guarani chega no momento decisivo da competição muito forte e com moral. Se vai classificar ou não, eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho bola de cristal. Mas o cenário mudou. Agora o Guarani vai ser, além da tradição, da camisa, da cidade e da torcida, vai ser temido nessas 2 últimas rodadas contra um time, ou como um time organizado, valente, que além de tudo tem um técnico que mais ou menos explica essa reação do time em 3 partidas. 7 pontos conquistados em 9 disputados. Esse é o técnico Matheus, técnico do Guarani, que, repito, mereceu o resultado de vitória, Edu. Então, na Série C, Ponte 1, Itabaiana 0, Maringá 1, Retrô 0, ABC 3, Guarani 4, CSA 2, Ituano 2. Então, Ponte, segunda colocada com 30, a Ponte tem, na segunda-feira, semana que vem, o CSA lá em Alagoas e o Londrina aqui. Guarani, nesse momento, 7º colocado com 23. Os 2 jogos que restam, sábado que vem, 17 horas no Brinco, Guarani Confiança. Última rodada, dia 30, é lá em Tombos. Dia 30, todo mundo jogando às 17 horas, 30 de agosto, é sábado, última rodada. Todo mundo no mesmo horário, às 17 horas. Então, aí teremos aí a definição dos grupos, né? São 8 que se classificam. Tem gol no Brasileirão, hein?
No Brasileirão, empatou o Corinthians com o Guinegão, mas gol do Bahia, de pênalti, o William José, 42 primeiro tempo, Corinthians 1, Bahia 2, hein? Encerrado Vitória 2 e Juventude 2, estava 2-0 Vitória, encerrado Sport 2, São Paulo 2, estava 2-0 Sport, Ceará 1, Bragantino 0 e Fluminense 2, Fortaleza 1, destaque amanhã Santos e Vasco, 16 no Morumbi. E o Palmeiras no Engenhão com o Botafogo às 20h30, Mirassol na segunda-feira em casa, Mirassol e Cruzeiro. Olha, na Série B, tivemos hoje Remo 1, Botafogo também 1, Vila Nova 2, Goiás 0 e estamos 0-0 Atlético Paranaense e Cuiabá. Na Série D, Inter de Limeira, único paulista, oitavas de final, jogou no Espírito Santo, Rio Branco 0, Inter de Limeira 1. Tem o jogo da volta agora sábado que vem, a Inter jogando pelo empate para ir aí às quartas de final da Série D de dado. Na Copa Paulista, Rio Branco 2, Guarani também 2 e São Bento 1, Primavera 1. O Guarani ficou fora, o São Bento ficou com a última vaga, classificados aqui o 15, Primavera, Paulista e São Bento. O Guarani ficou com 7 pontos. Não venceu os últimos 5 jogos. Tivemos também no grupo 15, 1 Paulista 0. Na próxima fase, o 15 pega o Araçatuba, São José e São Bento, Grêmio Prudente e São Caetano, Primavera pega o Paulista, União São João enfrenta o Noroeste, o Monte Azul pega a Francana, Comercial de Ribeirão Preto pega a Inter de Limeira e a Santista pega o Oeste. E agora, o craque do jogo. O craque do jogo. Mas que garganta, hein? Pra narrar 7 gols, pra fazer todos os detalhes, estuda o jogo, estuda o adversário, os jogadores, que narração do Boris, hein? O craque na voz do moço de Piracicaba. Oi, Edu, ufa, que vitória do Guarani. Olha, no craque do jogo, não vou dizer que ele foi o cracaço, aquele jogador, né, que teve aí um futebol vistoso, mas ele chamou a responsa, pegou a bola, tabelou e fez o gol da vitória. Gol que mantém o Guarani vivo na briga, nessa vitória mais importante do Bugre na Série C. Diego Torres, pra mim, o craque do jogo. Edu, grande abraço. Bom finalzinho de sábado, excelente domingo, excelente semana e até a próxima aqui na Bandeirantes. Obrigado, mas que pulmão, hein? Belo topete também, parabéns, hein? O PP, Pedro Piscinato, repórter hoje, Bandeirantes, o jogo do Guarani. Qual é o craque, hein, PP? Fala, Edu, de volta aqui no apito final e, é claro, meu voto não poderia ser diferente. Diego Torres, no momento em que o Guarani mais precisava ali, que o jogo estava pegado, ele apareceu com um belo toque de esquerda, colocou o Guarani na frente do placar de novo e esse gol, é claro, selou a vitória, garantiu a vitória do Guarani e deixou vivo ainda o sonho de classificação à próxima fase. Então, meu voto de craque do jogo é para o Diego Torres. Edu, grande abraço e boa noite. Ô, PP, parabéns, hein? Olha, com estilo, votando no craque. CH, o craque. Pensando. Ah, Edu, não tô pensando não. Na verdade, ele não fez uma grande partida, mas ele é um jogador diferente e resolveu o jogo pro Guarani. Diego Torres, o craque do jogo. Diego Torres já tem 3, já é o craque. Gleger, para finalizar. Pelo gol da vitória, Edu. Diego Torres. Agora, tudo bem, Diego Torres, parabéns aí. Esse menino Kelvin, número 5, poxa, gostei dele, viu? Vocês estão falando e tal. Esse volantão aí, esse moleque deu um trabalho, se movimentou, teve um escanteio que ele cobrou e o Rafael Silva, ele perdeu e teve uma assistência dele também, viu? Deixa eu ver, foi no gol do Rafael Marques, né? Uma falta que ele cobrou, deu uma levantada e o zagueirão do Guarani de cabeça acabou empatando. Bom volante esse, viu? O Kelvin. Bom, daqui a pouco, mais dos nossos analistas, tem a ficha técnica em nome de Brasitone, tem, deixa eu ver, o craque já foi. Ah, o gol, vamos colocar o gol, atenção, nossa técnica, hein? Quero ver se vocês estão ligadão. 27, segundo tempo, é o lance 7. Atenção, o que estaria fazendo o moço Leandro Boris a 27 do segundo tempo? Era Diego Torres de primeira para Brunão, voltou Diego Torres, bateu no canto, é gol! Golaço! Gol do Bugre! Diego
Diego Torres tem a 10 estampado na camisa. Tabela sensacional na entrada da grande área. Toca, não tá mais comigo. De primeira, Diego Torres. Ajeitada na bola do Gabriel pro Diego Torres. Ele bate firme e forte no canto pra vencer Pedro Paulo, pra virar o jogo em Natal. Vira o Guarani. Gigante, valente, camisa pesada do Bugrão. Diego Torres coloca lá dentro o coraçãozinho pra galera bugrina. O argentino resolve jogar e faz um golaço pra virar o jogo. Diego Torres. Avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol do Guarani. Diego Torres, 28 minutos, segundo tempo, solta o grito. Grita comigo, galera bugrina. Tá registrado em Natal, Diego Torres. Guarani 4, ABC 3, Pedro Paulo não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, o detalhe do gol, Pepe. De perna esquerda, na qualidade. E o detalhe também, obrigado aqui ao Alex de Valinhos. Alex, valeu, viu? Eu errei, né? A minha tabela aqui, eu não acabei não atualizando. O jogo do Guarani é segunda-feira, hein? A Ponte também, os dois da segunda-feira, tá dobrando, hein? Eu vou cobrar hora extra. Os dois estão dobrando. Segunda-feira, então, os dois. Segunda-feira que vem, dia 25 de agosto, né? Guarani, Confiança, CSA e Ponte. Muito obrigado, viu, meu caro Alex de Valinhos. A outros também participando aqui, bombando o nosso WhatsApp. Intervalo, hein? 21h54. Ponte 1, Itabaiana 0, ABC 3, Guarani 4. Os dois ganharam. Viva, viva Campinas! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Olha, a ficha técnica da Ponte, que jogou primeiro, majestoso. A Ponte jogou com Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Emerson Santos, depois o Sérgio Rafael e Arthur.
Rodrigo Souza, Dudu, depois Gustavo Teles e Elvis, Toró, Bruno Lopes, depois Diego Tavares e o Gé, depois o Serginho. O detalhe é que o zagueiro Emerson Santos, terceiro amarelo, Dudu, terceiro amarelo, Elvis, terceiro amarelo, suspensos para a próxima partida. Só resumindo aqui, o gol foi do Toró, o gol a 45 do primeiro tempo. Público 4.560 e a renda 68.800. Lembrando que o Gilson Kleina é o técnico do Itabaiana. Vamos para aqui o Guarani lá em Natal. Guarani e ABC. O Guarani jogou com Andrei, Lucas Justen, o Cicinho se machucou durante a semana, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa. O Kelvin, Isaac, depois Caio Melo, depois saiu Caio Melo, entrou o Cadi, Diego Torres e o Márcio Silva, Cauã Jesus, depois Dentinho, Bruno Lopes e Mirandinha, depois Gabriel Silva, técnico Matheus Costa. Olha, de destaque aqui em cartões é que o Emerson Barbosa levou o terceiro amarelo e também não joga a próxima. Os gols em muitos. Cauã Jesus, 1-0 Guarani, 5 minutos de jogo. 1 minuto depois empata Bruno Leite de cabeça. 1-1 empata o ABC. A 36 vira o ABC com o Richardson. E a 45 Mirandinha empata 2-2, gol do Guarani. Segundo tempo a 13 minutos. Gol do ABC, Alisson Tadei 3-2, a 17, empata o Bugre, Rafael Marques, zagueiro de cabeça 3-3, e a 27 você ouviu aqui o argentino Diego Torres, marcando aí o quarto gol, 4-3, público e renda não fornecidos, ABC 3, Guarani 4, a ficha técnica aqui em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Gabarito do jogo. Sim, gabarito. Lembrando que a defesa não temos, né? Não tivemos defesa. Vamos aqui pro gabarito, muitas falhas e tal, já explicado. Direto pro gabarito, hein? Vamos lá, eu começo com o Greger. Aliás, o gabarito agora, né? Mudou, né, você Edu? esqueceu de me avisar, né, seu Greger? Não, mas você sabe que eu perguntei hoje, falei hoje com o Oráculo, e ele me disse, está nas mãos de Edu Pinheiro. Não, já está autorizado. Muito obrigado aí, conforme o combinado, o nosso encontro, então é o seguinte, voltar às notas, né, que nem a rede, eu acho que fica melhor, eu acho que você se situa melhor. Eu também. O seu comentário e o ouvinte também. É uma situação, então aquele negócio de ótimo, bom, regular, tá, agora é de 1 a 10, reestreando o gabarito em nova roupagem, já modelo 2026. Greger, ABC 3, Guarani 4. Não enrola, hein? Eu quero saber o seguinte. Sim. A nota do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Segundo tempo, menos pior, nota 4. Certo, pode entrar em detalhes também, mas agora tem mais substância. O CH, o jogo e qual foi o melhor tempo? O segundo tempo foi mais agitado, né? Mas o jogo foi... Porque o Guarani ganhou, tá? E foi... Aconteceram 7 gols. Mas eu não gostei do jogo, não. Nota 5. Eu não vou entrar em detalhes aqui. O Greger acompanhou tal. Ele sempre faz o goleiro, né? Então vamos lá. Hoje, o Andrei. Sem detalhes. Deixo tudo com você, Greger. Edu, tava muito perdido, né? Tava perdidão. Teve aquela saída que você falou ali no intervalo, sai estabanado. Teve aquele frango que ele toma no chute de fora na entrada da área ali, que aí o Bandeira deu impedimento. Foi um frangaço. E aí depois vem o segundo gol do ABC numa falha incrível, né? Uma bola fácil, tranquila. Joga pra fora. Uma bola defensável pra segurar. Não precisava nem dar rebote. Né? Aí ele tentou dar um soco pra trás, não sei. Jogou a bola na cabeça do atacante do ABC. Né? Depois de um segundo tempo, parece que ele, né? Acho que o Arzur foi lá, trocou uma ideia com ele, deu uma acalmada.
mesmo assim ainda soltando algumas bolas fáceis, mas teve umas 2, 3 saídas lá que ele se redimiu. Ele foi hoje beneficiado pelo resultado, viu? Porque se o Guarani tem qualquer que seja outro resultado, a cobrança em cima do Andrei seria gigantesca. Por tudo que aconteceu, Edu, a nota dele é 3. Eu vou deixar no piloto automático, não vou falar o nome do comentarista, tá? Cada um pega o seu, o próximo é o CH, depois o Greg, papá, fazer aquele ping-pong. Lucas Justen, hoje no lugar do Cicinho, que se machucou, levou cartão a 30 do primeiro tempo. Lucas Justen. 5. Rafael Rodrigues fez um gol, é bem verdade, fez um gol de cabeça, acho que é o segundo ou terceiro gol dele. E tem um detalhe do Rafael Marques, ele já tinha amarelo. E nós estávamos a 41 do primeiro tempo. Ele fez uma falta, aliás, ele colocou a mão. Parou o lance com a mão, o juizão amenizou. Rafael Marques. 5. Alan Santos. Olha, segundo detalhes aqui durante a jornada, o Alan Santos teve um gol, foi no gol de empate, escanteio cobrado. Agora ele fez 1-0, ABC desceu, cobrou escanteio. O mais próximo do Bruno Leite foi o Alan Santos. Tem um outro detalhe também, mas é tanta anotação, fico por aqui. Alan Santos. 5. Vocês podem comentar também se quiser. O próximo é o Gleger, né? No ping-pong, mas fique à vontade. Meia dúzia, Emerson Barbosa, o titularíssimo da lateral esquerda, levou amarelo, é o terceiro. Emerson Barbosa teve um gol do lado dele. Foi o terceiro gol do ABC. 13 segundo tempo. Na época era 3-2 fazendo o ABC. O gol do Alisson Tadei. Do lado dele. Teve o cruzamento, depois a zaga também não marcou. Limpo ficou Alisson Tadei para finalizar. Vamos lá. Ou se teve coisa boa, você fala. Emerson Barbosa. Não gostei. Nota 4 pro Emerson. Olha, Kelvin, eu fiz a observação, esse menino aí, ele contribuiu no gol do Rafael Marques, cobrou mais falta, né? Um toquito, ele também cobrou um escanteio aí que o Alan Santos perdeu de cabeça incrível, comecinho do segundo tempo, a maneira como ele se movimenta, ele faz a cobertura dos zagueiros, a movimentação também, fazendo às vezes um papel de meia ou não. Kelvin jogou o tempo todo. Nota 6. Isaac saiu no intervalo, mas contribuiu para o gol de empate a 45, um chute, né? Chutou, o goleiro rebateu e o Mirandinha acabou fazendo, contribuiu, mas saiu no primeiro tempo, entrou o Caio Melo depois não aguentou, machucado, saiu, entrou o Cadi, fico só com o Isaac. Não teria tirado o Isaac. Enquanto esteve em campo, esteve bem, nota 5. Diego Torres, a sua observação antes dele fazer o gol da vitória, em CH. Tava cansado, tava mortinho. Ele foi buscar na alma, no fundo do coração, a jogada que ele fez. E faz porque ele é diferente, porque ele tecnicamente é o melhor jogador do time. Para mim, o craque do jogo, nota 7. Cauã Jesus fez o gol, logo a 5 minutos. O rebote sobrou para ele de fora da área. Uma pancada, o primeiro gol dele, Cauã Jesus. Tinha-se uma dúvida, né, Edu? Entre ele e o Dentinho, eu acho que acertou o treinador. Foi bem o Cauã enquanto esteve em campo, nota 5,5. Saiu depois a 14, segundo tempo, entrou o Dentinho. O número 9, o Brunão. Brunão, acho que são 7 jogos que o Brunão completa, que ele não faz gol, tá? Mas ele teve chance, ficou cara a cara, né? Já tava 4-3. Aliás, foi o Gabriel Silva que entrou muito bem, deu uma enfiada pra ele. Vamos, já fala do Gabriel Silva que entrou. Vamos lá, o Brunão, o que o comentarista achou? Achei que ele batalhou demais. Tecnicamente não fez um jogo primoroso, mas ajudou demais lá na frente, nota 5. Mirandinha, ele fez o gol, né? Quem entrou no lugar dele foi o Gabriel Silva. O Gabriel Silva com boas ações, pelo tempo que jogou, fez mais que o Mirandinha. Mas o Mirandinha fez um gol, né? Fez o gol de empate final do primeiro tempo, hein, Gleger? O Mirandinha fez um gol importante, acreditou no lance ali. Não estava bem no jogo, mas fez um dos gols, né? Então, para dar um conceito, uma nota 5 pro Mirandinha.
Dos que entraram, o Cadi, Caio Melo, primeiro o Caio Melo, depois o Cadi, saindo o Caio Melo, Rafael Silva, o Dentinho. Destaque para Gabriel Silva. Começo com o CH, porque ele que ajeita a bola para o Diego Torres fazer o quarto gol e depois o menino Gabriel Silva chutou uma no travessão. Poderia ter sido o quinto gol. Dos que entraram, hein, CH? Gostei do Dentinho e do Gabriel Silva. O resto fica sem nota. Os dois levam nota 5. Dos que entraram, o Gregor? Eu vou nessa com o CH. Põe o relator aí. Os dois com nota 5 e os outros sem nota. Matheus Costa, a formação dele entrou com 3 atacantes. O Dentinho deu uma boa impressão na sua estreia, mas deixou no banco. Colocou depois, encharcado e tal, com Cauã Jesus, Brunão e o Mirandinha, né? Entrou aí com 2 volantes, o Kelvin e o Isaac, se bem que de ofício mesmo, volante, ele entrou só com o Kelvin, né? A proposta dele foi bem aberta. Vocês me corrijam, por favor. O Matheus Costa, Gregor. Matheus Costa, para mim, acerta na escalação de começo, né? Mantém o Cauã Jesus e as coisas evoluem bem, faz gol, participativo. Meio de campo bem. Também ele tinha a opção e a alternativa do Caio Melo, ele preferiu manter o Isaac. Mas aí no intervalo, eu acho que ele erra na substituição. Eu não teria tirado o Isaac. Acho que a proposta de jogo do Guarani era interessante. Ele estava precisando posicionar melhor, né? Reposicionar o time. Estava tendo algumas dificuldades ali, principalmente na recomposição. A hora que o Guarani perdia a bola, a volta estava sendo demorada, não conseguia se ajustar, se articular. E depois as mudanças que ele faz, né? Aí ele acaba perdendo o Caio Melo, tem que botar o Cadi, né? Bota o Gabriel, bota o outro menino lá na frente que entrou bem também. Então, assim, eu acho que num contexto geral, e claro, Edu, pelo resultado, a nota dele tem que ser boa. E para mim, hoje, o Matheus fica com a nota 7. Para você, CH, Matheus Costa. Eu gostei do trabalho dele. Ele tentou, de começo, com coerência, manter o time praticamente que jogou na penúltima partida. Só que individualmente não foi permitido a ele que esse plano de jogo fosse executado e o Guarani estivesse bem no jogo. Gramado pesado, jogadores completamente aéreos, né? Por exemplo, o seu Andrei estava em Nárnia. Então é complicado, muito complicado. Mas eu acho que ele mexeu certo, fez aquilo que podia. E para mim o Guarani nas mãos dele mudou de patamar. Mudou e melhorou. Portanto, no jogo de hoje, mais pelo resultado também. Nota 7. E o Fernando Antônio Mendes Salles Nascimento da Bahia, o árbitro. Olha, algumas coisas, teve expulsão que ele deixou de fazer, até pro lado do ABC, se teve algum problema. Ele não é do Pará? É do Pará, perdão. Do Pará. O Fernando Antônio, então, já que você pegou e acabou me corrigindo, por favor, o CH, o conceito do seu Fernando Antônio. É nota, né? Nota. Você vê o que é? Como eu queria dar um péssimo para ele. Nota 2. É problema, né? Foi um desastre. Deixa eu ver aqui. O nome dele é Fernando, ele é do Pará. Você tem razão, CH, é do Pará. É que meu P, o A eu acertei, mas o P parecia B. O que é isso? Tá tudo certo, Edu, tá tudo certo. Um abraço, viu, CH? Boa noite. Boa noite a todos, um abraço ao Gleger e até a próxima, valeu, se Deus quiser. O CH, boa noite, dobrou... CH. Um abraço aí. Ele dobrou, né, Gleger, aqui na rádio e você dobrou na TV. Com a TV, com a rádio, você dobrou, os dois dobraram. E aí o Gleger, ele quer igualdade. E eu, Edu? E o Edu também, né? Mas, não, você sabe que mas é melhor dobrar do que voltar amanhã, né, Gleger? É que tá acontecendo isso. Bom, não tenha dúvida. Porque o que acontece? E amanhã, Edu, você sabe que como é que é o final de semana para um secretário de esporte, né? Vida pública, né? Ainda mais de esportes, né? Amanhã a correria total, desde cedo. Tem algumas finais aqui, as finais do Campeonato Amador foram canceladas devido a um acontecido durante a semana aí. E nós temos a final da Copa lá do Amanda, né? Também lá no Jardim Amanda, que é o maior
maior bairro da América Latina, né, Edu? Sim, Jardim Amanda. E depois Amanda. tem algumas vistorias também, alguns espaços esportivos aí que a gente tem que estar participando. Perfeito. Então, só para encerrar, então, o senhor Fernando Antônio, do Pará, a nota dele, Gleg, que apitou. A nota dele é... Qual que o CH deu? 3? Deu 2. Deu 2? Então eu vou ficar com o CH nessa. 2. Foi muito mal, né? Nossa, meu Deus. É, mas complicado. Tá bom, Gleg, para você então, um bom descanso. Até amanhã de manhã bem cedinho, que você pega no batente lá, o Esporte de Hortolândia. É isso? Isso aí. Essas outras aí. E até a próxima, né, Edu? No próximo final de semana. Aliás, o próximo final de semana é na segunda, né? Vai ser segunda. Os 2 jogos. Pois é. Os 2 jogos. Tanto o Guarani quanto o Ponte jogam na segunda e no mesmo horário, né, Edu? É isso, né? No mesmo horário. Os dois dia 25, 19h30. Segunda-feira, Guarani Confiança aqui, CSA e Ponte lá. Aliás, último domingo. Com certeza estaremos aqui. Se Deus quiser. Ótima semana. Um grande abraço. Boa semana, também. Edu. Bom final de semana. Deus abençoe. Valeu. Boa noite. Você também, viu? Grande abraço. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro India Cabora, depois eu volto aqui com as coletivas. Talvez eu tenha aqui a do Matheus Costa. E hoje teve um diferencial no Majestoso, que foi a presença da torcida. O que a torcida da Ponte fez hoje foi uma loucura, viu? Mais uma grande testemunha de amor à equipe. E nós temos aqui a fala do Brigatti, falando da torcida, e depois do Marcelo Fernandes, que fez a sua estreia também. Tomara que chega também a coletiva do Matheus Costa. Parabéns a Campinas, grande vitória do Guarani, 4-3, dorme no G8, é 7º colocado, e a Ponte, com esses 30 pontos, se classifica também, tá bom? Olha, eu vou pro India Cabora, 22h14. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$ 350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$ 100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro.
Opa, mudança, hein? Chegou a coletiva e um breve pronunciamento aí do técnico do Guarani, Matheus Costa. Depois vamos ouvir aí como foi a coletiva da Ponte também. Matheus Costa, depois de ABC 3, Guarani 4. Tentando aqui, pode ir? Primeira pergunta, professor. Que jogo maluco foi esse aí? Que jogo de resiliência, acho que muitas adversidades, muita chuva, um vento forte, se tornou um jogo muito mais rápido, um campo particularmente pesado, então a gente teve que se adaptar muito rápido a isso. Sabíamos da pressão do adversário, do momento do adversário, que ia ter que buscar a vitória desde o início do jogo, e a gente, mais uma vez, mesmo saindo atrás do placar, vejo que o Guarani está crescendo no momento certo da competição. A cada rodada vem se tornando mais forte como grupo e como equipe. Então parabenizar pela entrega dos atletas, só ver como todos encerraram a partida aí, completamente exaustos, né? Com espírito de entrega e de luta, e com mais uma vitória que é importantíssimo para aquilo que a gente almeja nesse primeiro momento, que é a nossa busca pela classificação. A gente sabe que a dificuldade de jogar em chuva, né? O campo mais rápido, a bola mais rápida, aquela coisa toda. E a gente viu que o goleiro Andrei teve algumas falhas por ali. Como é que foi a conversa com ele no intervalo para tentar colocar a cabeça no lugar e pelo menos fazer boas, portanto, pelo menos no segundo tempo, né? Algumas intervenções que garantiram aí pelo menos essa vitória do Guarani. Quando a gente toma 3 gols, existe falhas de diversos setores dentro do campo. Então, foi mais conversa para a gente ajustar. Eu visualizei e conversei no intervalo que a gente tinha totais condições de sair hoje vitorioso. Se a gente tivesse um pouquinho de paciência, trocasse passes no nosso campo ofensivo, a gente ia criar oportunidades. E criamos, acho que vencemos e por mérito do nosso elenco, mostramos a nossa capacidade em vencer com todas as dificuldades que trouxe o jogo na partida de hoje. Então, acho que erros acontecem, acho que os 11 que estão dentro de campo ali vão errar e vão acertar. O mais importante é, no momento do erro, a gente saber que a gente tem força para corrigir esse erro e voltar e buscar novamente o resultado para nós. Uma vitória, obviamente, importante, coloco, por enquanto, ali o Guarani na 8ª colocação, que é o que interessa, mas acha que ainda, faltando esses 2 jogos finais, o time ainda precisa de algum ajuste, principalmente ali no meio de campo, o ataque? O que é que você tem nessa visão, na sua visão? Eu vejo que a gente nunca pode estar por satisfeito. Acho que temos continuidade no trabalho a realizar, a se desenvolver, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Muito feliz pelo trabalho que vem sendo realizado e, junto com o trabalho, a gente conquistar resultados. Isso nos traz mais confiança, autoestima dentro do elenco. Então, isso favorece a continuidade pelo trabalho e para termos mais ajustes coletivos. Convocar o nosso torcedor, que agora realmente temos uma grande decisão no Brinco de Ouro. E como ele foi fundamental na nossa última partida em casa, ele será fundamental nessa próxima partida na segunda-feira, frente ao Confiança. Então ele vai ser, sem dúvida alguma, mais uma energia e mais um jogador dentro de campo para a gente buscar mais essa sequência que estamos tendo bonita, que é importantíssima, uma vitória para a gente ir de degrau em degrau buscar a nossa classificação. Aí o professor falando aqui no microfone do Bugcast, já agradecendo aí a todos aqui. Ok, muito obrigado a vocês aí. Tá aí o Matheus Costa, 3 jogos, né? 2 vitórias e um empate. Guarani, nesse momento, é o 7º colocado com 23, depois dessa vitória 4-3 lá em Natal contra o ABC. Agora aguarda, repito, o Ipiranga e o Brusque, né? O Brusque joga amanhã. O Brusque joga amanhã em casa com o Londrina e na segunda-feira o Ipiranga, jogando em casa com o Botafogo da Paraíba. São 2 equipes que podem, na matemática aqui, ultrapassar o Guarani. Aguarda esses 2 jogos para saber a real posição do Bugre no G8. Bom, vamos então agora falar um pouco da Ponte. Primeiro, depois da vitória 1-0 sobre o Itabaiana, o papel fundamental da torcida, com a palavra João Brigatti. Pessoal, muito rápido aqui. Eu só quero, em nome da instituição Ponte Preta e, logicamente, da diretoria, agradecer
a todas as organizadas da Ponte Preta. Né? Hoje o que elas fizeram aqui, deram um show. Né? Deram um show. E tenho certeza que entenderam, né, o momento difícil que a Ponte Preta está passando nesse momento, a instituição está passando, vivendo nesse momento, com situações financeiras, enfim, situação de bloqueios e cotas, e acho que esse é o caminho, Acho que todos nós, né, da nação ponte-pretana, da instituição Ponte Preta, unidos, eu tenho certeza que a gente vai ter menos dificuldade para buscar o nosso objetivo, que é o nosso maior objetivo, que é o acesso esse ano. Conseguimos a classificação hoje, uma partida muito difícil, a Ponte foi brilhosa dentro de campo, mas fora de campo mostrou o que a Ponte Preta, o que a torcida da Ponte Preta é capaz de fazer. Eu dou os parabéns em nome da instituição Ponte Preta, por todos, né, ponte-pretanos que estiveram no estádio hoje. Mais uma vez, muito obrigado em nome da Ponte Preta. Um abraço a todos. Aí, coordenador técnico da Ponte, o Brigatti, coordenador, né? Isso aí já foi preparador de goleiros, foi goleiro da Ponte muitos anos, foi preparador de goleiros, já foi técnico, auxiliar fixo, agora coordenador. Se juntar, queria saber quantos anos o João Brigatti tem de Ponte, hein? Bom, o gol foi do Toró, 45 do primeiro tempo, público 4.560 e a renda 68 mil. Um perigo danado, segundo tempo, a Ponte deu uma caidinha, 35 minutos, um escanteio cobrado, o cara deu uma cabeçada, mas todo mundo, o Diogo Silva já estava completamente batido, mas raspou o travessão, né? Torcedor deu uma respirada, 42, o Arthur cruzou, Toró tentou, chutou, o goleiro defendeu, sem grandes emoções, né? Não tivemos grandes defesas, ou não tivemos defesa. Com a palavra, então, o técnico estreante Marcelo Fernandes, a coletiva dele. Oi, alô. Alô. Oi. Ajustando o microfone, tá lá na sala de imprensa. O jogo no segundo tempo, o jogo todo nos apoiou. Mas no segundo tempo, num momento delicado, a equipe do Itabaiana mudou a sua forma de jogar. A torcida sentiu e veio com a gente, e nos incentivou, apoiou muito. Então quero agradecer muito esse ponto importante nosso, a nossa torcida aqui no Moisés, e realmente é de grande valia. Graças a Deus conquistamos a vitória, que era o nosso objetivo. Temos 2 jogos pela frente, onde a gente tem que ter muito cuidado, que são detalhes importantes para a gente começar. Ainda tem 2 jogos importantes, queremos muito chegar entre os 4 colocados. Mas temos que também pensar muito na fase final, caso ela já esteja segurada, a gente tem que ver, tem que ter calma nisso, mas a gente almeja ainda ficar entre os 4 times para ter um pouquinho de favorecimento lá na frente. Marcelo, boa noite, eu do Coral para a Jovem Pan News, prazer falar contigo mais uma vez. Você foi apresentado na terça, teve um contato muito breve com os jogadores, mas treino mesmo a partir de quarta. Foram 3 dias, pouco tempo, é verdade, de preparação, você chegou nessa fase conturbada. Apesar desse pouco tempo, 3 treinamentos, o que deu já para você injetar de Marcelo Fernandes nesse elenco da Ponte Preta e se realmente conseguiram desempenhar tudo dentro de campo? Não, assim, temos que enaltecer, o time tinha 27 pontos na minha chegada, né? Com um grande trabalho do Alberto Valentim. Isso aqui é inegável, né? O que está aqui na Ponte. Eu falei até lá dentro, sou agraciado por Deus por cair num grupo tão bom, num grupo tão qualificado e como está hoje a Ponte Preta, um grupo de jogadores excelentes. E estavam muito bem treinados. A gente não chegou aqui querendo mudar nada, muito pelo contrário. Algumas coisas a gente quer implementar e devagarzinho a gente vai colocar as coisas. Mas temos que enaltecer o trabalho que vinha aqui, a gente veio para dar continuidade. Os jogadores entenderam perfeitamente as coisas que a gente pediu, né? Mais importantes, acho que foi uma resposta boa e a equipe conseguiu um grande resultado. Marcelo, boa noite. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse sobre 2 aspectos, né? Primeiro, a entrada do Rodrigo Souza, que já está um bom tempo aí, chegou para ser titular e pela primeira vez foi titular. E também sobre os garotos da base. Há muito tempo a torcida pedia, a imprensa pedia essa utilização. Como que vai ser agora com os garotos da base? Até o Gustavo Teles entrou com muita personalidade. Assim, o Rodrigo, para mim, Marcelo Fernandes, que acompanha o futebol, como eu ia de Santos ver jogos do São Bernardo, é um jogador assim, muito, muito, muito qualificado, com uma visão de jogo e da divisão principalmente, né?
É um cara que dispensa comentários. E vinha trabalhando. E eu de fora, ficamos sabendo que ele teve uma contusão e que já estava melhor e que estava voltando. E assim, sabe, a gente... as coisas acontecem sempre quando tem que acontecer, entendeu? Nós tivemos a infelicidade de perder o Léo no julgamento, né? 2 jogos, porque eu vou ser sincero, o Léo até jogaria, porque estaria na frente do Rodrigo. Mas eu vou ser sincero a você. Eu, pelos treinos, desses 3 dias de treino que eu vi o Rodrigo treinar, é um jogador que está pronto e com muita vontade. E como aconteceu esse negócio do julgamento, eu não tive a mínima preocupação de colocá-lo. Eu tinha certeza que tudo ia dar certo, porque é um grande jogador. A gente ali por baixo já viu que ele andou e correu 11 quilômetros, né? Para um cara que não jogava não sei há quanto tempo, né? Então, acho que quem ganha com isso é a Ponte Preta. É um grande jogador, não só ele, como todos que estão aí, para a gente pensar no que tem de melhor e colocar em campo. A outra pergunta foi... os garotos. Assim, eu venho de um clube que eu trabalhei muito tempo, que é o Santos, onde eu fazia esse papel, né? De olhar treinos, buscar jogadores, entendeu? De que aqueles que estão merecendo, chegava no treinador do 20, do 17. Nós tínhamos foram 12 anos no Santos, né? Então, eu gosto muito, sabe? Gosto muito. E não vai ser diferente. Lógico, a gente não vai chegar aqui, trazer os meninos, jogar para colocar. Não é assim. Para colocar um menino, você pode até queimar. Você tem que ter um time organizado, um time com uma espinha dorsal boa, num momento bom, para você sim colocar um menino. O Gustavo entrou muito bem, tinha ótimas referências dele. É um menino que também trabalhou com a gente. Eu não tive dúvida nenhuma. Até quando entrou o Oia, eu fiquei muito preocupado, porque no jogo que eu enfrentei, ele deu muito trabalho pra gente. Nesse momento eu coloquei o Gustavo para ficar junto dele. E acho que foi importante pra gente anular esse tipo de jogada, porque o Oia é um jogador muito inteligente. E o Gustavo, não só ele, como todos os jogadores, foram muito bem. Edson, TV Bandeirantes, apesar do pouco tempo aqui, essa vitória tira um elefante dos ombros, né, Marcelo? Para você trabalhar com mais tranquilidade daqui para frente agora. Não, eu sou tranquilo, cara. Eu dou minha vida onde eu estou e pode ter certeza que não vai ser diferente aqui. Estou muito feliz aqui, essa oportunidade única. Não esperava, confesso a você. Quando o João me ligou, eu fiquei muito feliz. Eu saí do almoço com a minha família, vim embora para Campinas. E, cara, as coisas acontecem, né, no seu tempo certo. Acho que o trabalho honesto que a gente tem, o trabalho sério, sabe? E sem querer atrapalhar a vida de ninguém, sempre coerente, sendo honesto e na simplicidade, as coisas acontecem. É sinal que a gente está no caminho certo. E eu agradeço a Deus estar num clube desse tamanho, como é a Ponte Preta, né? Que a gente possa continuar nosso legado e, se Deus quiser, fazer um grande trabalho aqui e conseguir esse acesso. Estou esperado pela nossa torcida. Boa noite, Marcelo. Diego Alves, da EPTV. Parabéns pela vitória na estreia. Até no dia da sua apresentação, a gente falou um pouco sobre a sua chegada numa semana de aniversário do clube, né? Tá aí com a camisa dos 125 anos. E nessa primeira semana aqui, o que você conseguiu absorver? Você já até falou um pouco sobre a torcida, o papel dela hoje, mas o que você conseguiu absorver sobre o que é a Ponte Preta, né? Assim, o que é o clube, o que o clube representa para as pessoas que estavam aqui hoje? O que você conseguiu já trazer para dentro de si do que é essa nova instituição que você está representando hoje? Não, acho que a Ponte Preta é um clube que dispensa comentários, né? Eu falei da torcida porque ela é fundamental, como foi a vida toda. Eu vim várias vezes jogar contra aqui, era difícil. O próprio Santos. Então, a gente... Oi, alô. Então, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. É uma torcida apaixonante, o dia a dia do clube a gente sabe, ainda mais por esses problemas que, graças a Deus, as coisas estão se acertando. E acho que você tem que estar preparado para tudo. Acho que quem trabalha no futebol tem que estar preparado para tudo. Onde tiver pressão, a gente tem que suportar, porque nós somos funcionários. A torcida é paixão, a torcida quer resultado. A torcida não aguenta ver um clube desse tamanho numa terceira divisão. E ela está certa, tem que cobrar mesmo. E nós estamos aqui, não só eu, mas principalmente os jogadores. Eu posso deixar claro para essa torcida que são jogadores completamente... comprometidos com a instituição, com essa camisa. Eu estou muito feliz de estar num grupo desse. Dia a dia maravilhoso, os 3 primeiros dias. Essa vitória foi muito importante para mim, que chegou tudo bem, mas para esse grupo que vinha de uma derrota e essa angústia de conseguir esse 30º ponto, né? É muito dura, né? E acho que a gente conseguiu, volto a dizer, um jogo dificílimo. Uma equipe que vinha com 3 jogos e 7 pontos. Eu acho que a gente conseguiu um grande resultado e parabéns mais uma vez à torcida que nos ajudou muito e ela merece tudo de bom. Agora errar o menos possível, tentar fazer por justiça tudo que tem que ser feito, o grupo está sabendo de tudo. Foi o que eu falei na minha chegada, aqui não vai ter vaidade, não tem frescura, e é exatamente isso que tem na Ponte Preta. Graças a Deus, esse é um lema que eu carrego comigo, e graças a Deus os jogadores sempre absorveram. Então estou feliz demais aqui.
Valeu, obrigado. Beleza? Gente, Ok, Marcelo Fernandes, muito obrigado. O Coritiba da Ponte, depois de 1-0 para a Ponte. Agora vamos ao nosso pequeno intervalo. E aí sim, hein? A Série A, a Série B, a Série C, a D de Dado, Copa Paulista, essas e outras. O nosso Em Dia com a Bola, 22h32. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva de voltar, confia na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, já acabou na Rádio Bandeirantes, começando pelo brasileiro da Série C. Então tivemos Ponte 1, Itabaiana 0, gol do Toró, 45 do primeiro tempo. O Maringá marcou nos acréscimos, gol do Raí Natalino, Maringá 1, Retrô 0. Você curtiu aqui ABC 3, Guarani 4. Tivemos no Rei Pelé o Thiago Marques fazendo 1-0 para o CSA. O Gabriel Razera empatou para o Ituano, 1-1. Bruno Silva, ex-Guarani, virou Ituano 2-1, mas nos acréscimos o Betão empatou para o CSA 2-2. Não foi bom para nenhum dos dois aqui. Travou o CSA, travou o Ituano. Gente, é o seguinte, só para adiantar, amanhã tem São Bernardo e Figueirense, Brusque e Londrina, Náutico e Anápolis, Confiança e Floresta. Na segunda-feira, Tombense e Caxias, Ipiranga e Botafogo da Paraíba. 2 jogos na segunda. Bom, a Ponte chega a 30 pontos, se classifica, mas a Ponte, olha, o Náutico e o São Bernardo podem ultrapassar a Ponte. A Ponte começou a rodada na 4ª colocação. O Náutico, ele joga em casa, né? Amanhã contra o Anápolis. E o São Bernardo também joga em casa contra o Figueirense. Tá? Tem que atentar para isso também. O Guarani é 7º colocado com 23. Então vamos lá, o Caxias tem 36, grande líder.
vai jogar, Ponte Preta tem 30, Náutico terceiro 29, vai jogar, em quarto São Bernardo 29 vai jogar, em quinto Londrina 26 vai jogar, em sexto Floresta 24 vai jogar, em sétimo Guarani 23, oitavo Brusque 22 vai jogar, em nono CSA com 22, em décimo Ipiranga com 21 vai jogar, em décimo primeiro Ituano com 21, em décimo segundo Maringá com 21, em 13º Confiança vai jogar, tem 20. Em 14º Botafogo da Paraíba, 19 vai jogar. Em 15º Anápolis com 19 vai jogar. Em 16º Itabaiana com 18. E os 4 últimos, Figueirense 17 vai jogar, ABC 17, Retrô penúltimo com 13 e Tombense com 12. Começa aqui pro final. O Tombense praticamente rebaixado, né? Vai pegar o Caxias segunda-feira, justamente o líder. Lá em Tombos, Tombense e Caxias. Se o Tombense perder, será o primeiro rebaixado. Dependendo dos resultados, se empatar também, será rebaixado. A Ponte, já falei que pode perder, não é que pode perder, a Ponte, ela começou na 4ª colocação, mas o Náutico e São Bento, já explicado, pode ultrapassar, pode terminar em 4º. E podemos ser também classificados. Náutico e São Bernardo vencendo, eles se classificam também. Situação do Guarani, mais uma vez, é 7º com 23, mas tem que torcer contra o Brusque e contra o Ipiranga. Eles jogam, né? O Brusque joga amanhã contra o Londrina, o Ipiranga joga na segunda-feira contra o Botafogo da Paraíba. Ambos em casa jogando, tá? Se os dois vencerem, o Guarani termina em 9º. Se apenas um vencer, o Guarani termina no G8 e só depende de si. Lembrando, então, que nós teremos na segunda-feira da semana que vem, no dia 25, às 19h30, a dupla campineira atuando no mesmo horário, no Brinco Guarani Confiança e a Ponte lá em Maceió contra o CSA. E na última rodada, dia 30, é um sábado, todo mundo jogando no mesmo horário, aqui Ponte e Londrina, e lá em Tombos, Tombense e Guarani. Bom, vamos para o Brasileirão. Jogando aqui o Corinthians, estamos a 20 do segundo tempo. O Bahia vai vencendo. Bahia 2-1 no Corinthians em plena Neoquímica. O uruguaio Michel Araújo 1-0 pro Bahia. O Gui Negão empatou pro Corinthians, foi pro VAR e tal. Confirmou o gol, isso no primeiro tempo. E aí logo no final do pênalti pro Bahia, final do primeiro tempo, o William José batendo 2-1 para o Bahia. Olha, tivemos hoje no Brasileirão, Maracanã, Fluminense 2-1 no Fortaleza. O argentino Germancano 1-0, o uruguaio Canóbia 2-0 Fluminense e o Breno Lopes, ex-Palmeiras, marcando para o Fortaleza. No Castelão, o Ailon marcou, Ceará 1, Bragantino 0. Bragantino se distancia aí, é 9º colocado, hein? Bela caída do Bragantino, já chegou a estar bem próximo aí, liderou e tal. Segundo colocado ficou também, se distancia agora. Olha, na Ilha do Retiro e em Salvador, os times da casa venciam por 2-0 e cederam empate. Na Ilha, o Lucas Lima e Santos marcou 1-0 Sport, o Derek Lacerda marcou 2-0 Sport, Lucas Moura, gol do São Paulo, olha aí, reaparecendo aí. E aos 46, Mike, menino da base, empatou para o Tricolor, 2-2. Em Salvador, o Renato Kaiser, que um dia jogou na Ponte, rapidinho, mas jogou. 1-0 Vitória. Renato Kaiser, 2-0 Vitória. Aí, a 22º tempo, o Vitória teve um zagueiro expulso. Só que é o seguinte, quando estava 0-0, o Cipriano, zagueiro do Juventude, foi expulso, tá, gente? Tá 0-0, Juventude ficou com 10, aí o Vitória disparou com 2 gols, com um homem a mais. Aí o Juventude teve Cineri, zagueirão expulso, igualou na numeração. Aí o Igor Formiga, a 35, marcou para o Juventude, 2-1. E o pênalti nos acréscimos para o Juventude. Quem cobrou o veterano Nenê, empatou 2-2. Repito, 2-1 para o Bahia na Neoquímica. E o que tem amanhã, seu Edu? Olha, o Santos, o mando é dele, mas o jogo é no Morumbi. 16 horas, Santos e Vasco. No Mineirão não, na Arena MRV, 16 horas, Atlético Mineiro e Grêmio. E aqui a luta é pela artilharia Hulk e Neymar. Neymar e Hulk. Na carreira, o Hulk tem 446 gols. O Neymar tem 445.
de todos que atuam no futebol brasileiro, os maiores artilheiros, Hulk e Neymar. Que bela disputa, hein? 18h30 amanhã tem Inter e Flamengo, 20h30 no Engenhão, amanhã Botafogo e Palmeiras. Eu disse aqui a Leila Pereira, será que vai conversar com o John Testor? E na segunda-feira, o muito bom Mirassol enfrenta o Cruzeiro, bela campanha. Em primeiro, Flamengo, 40. Em segundo, Cruzeiro, 37. Em terceiro, Palmeiras, 36. Em quarto, Bahia, por enquanto, 33. Em quinto, Botafogo, 29. Em sexto, São Paulo, 29. Em sétimo, Bravo Mirassol, 28. Em oitavo, Fluminense, 27. Em nono, Bragantino, 27. Em décimo, Ceará, 25. Décimo primeiro, Atlético Mineiro, 24. Décimo segundo, Inter, 24. Décimo terceiro, Corinthians, 22. Em décimo quarto, Santos, com 20. Em décimo quinto, Grêmio, com 20. Em décimo sexto, Vitória, 19. E os quatro últimos, hein? Vasco, 16. O Juventude, 15. Fortaleza, 15. E Sport. Outro dia ganhou do Grêmio a primeira lá em Porto Alegre. De novo cedeu empate e tem 10. O último com 10 pontos, repito, o Sport, né? Esse é o Brasileirão. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. O Coritiba dispara. O Coritiba ganhou. O Goiás perdeu hoje. Muito bom pro Coritiba. Novo Horizontino perdeu, mas está em terceiro lugar. 22ª rodada, portanto, no segundo turno. Na quinta-feira, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino de Humberto Louser. 1, Coritiba 2. Coritiba de Moser, ex-técnicos do Guarani, Louser e Mozart. O Lucas Ronier, 1-0 Coritiba. Matheus Friso empatou pro Novo Horizontino. Mas o Lucas Ronier de novo, hein? Lucas Ronier. Gol do Coritiba, 2-1. Ontem tivemos a partida Amazonas e América Mineiro lá em Manaus. E o que foi que aconteceu? Foi a estreia do Alberto Valentim, técnico que estava na ponte, técnico do América. Estava 2-0 pro Amazonas, gol do Kevin Ramírez de pênalti e do Rafael Tavares. Isso no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Maguinho, que saiu da ponte junto com o Valentim, fez a sua estreia. Maguinho, lateral direito. O Maguinho sofreu pênalti. O Figueiredo cobrou, diminuiu. 33 segundo tempo, 2-1 Amazonas. E nos acréscimos, de novo pênalti para o América. Quem que sofreu pênalti? Maguinho. De novo. E quem cobrou pênalti de novo? Figueiredo. E empatou 2-2. Essa foi a estreia do Alberto Valentim e do Maguinho. Jogos de hoje na Série B, no Mangueirão, Remo e Botafogo. O Caio Vinícius, 1-0 Remo, e o Jefferson Nem empatou para o Botafogo. Botafogo, zona de rebaixamento. Alô, Ribeirão, cuidado, hein? A Série C é terrível. 18º é o Botafogo na Série B. O Clássico de Goiânia, no Oba, deu Vila, Elias e João Vieira de pênalti. Vila Nova 2, Goiás 0. O Vila Nova é o sexto colocado, mas bom resultado para o Coritiba, conforme eu disse. Nesse momento, jogando na Liga Arena, lá em Curitiba, Atlético e Cuiabá, tá 1-1, mas o Atlético não arriba, hein? Terminou. Terminou, Atlético Paranaense 1, Cuiabá também 1. Jogos que teremos na sequência. Amanhã, Chapecoense e Paysandu às 16, 18h30. 18h30, Atlético Goianiense e a Ferroviária. Na segunda-feira, Volta Redonda e CRB, Atlético de Minas e Criciúma lá em São João del Rei. E na terça-feira, em Ponta Grossa, Operário do Paraná e o Avaí. Curitiba líder 42, em segundo Goiás 41, em terceiro Novo Horizontino 36, em quarto Chapecoense 34, em quinto Remo 34, boa campanha, em sexto Vila Nova 33, em sétimo Criciúma 32, oitavo Cuiabá 32, em nono Avaí 32, em décimo CRB 28, em décimo primeiro o Atlético Paranaense com 27, décimo segundo o Atlético Goianiense com 27, em décimo terceiro Operário 26, a Ferroviária é 14ª com 26, Atlético 15º 24, 16º o América do Valentim é o primeiro fora com 22 e os quatro últimos Volta Redonda 22, Botafogo 22, Paysandu 21 e o Amazonas 21. O Valentim, ele foi contratado para ver se tira o América dessa terrível situação. O Volta Redonda vai jogar, né?
Volta Redonda joga na segunda em casa com o CRB. Se o Volta Redonda vencer, o América volta para a zona de rebaixamento. Botafogo tem 22, mas já jogou. O Paysandu vai jogar também, né? O Paysandu tem 21, se vencer faz 24. O Paysandu pega a Chapecoense amanhã, mas é em Chapecó. Enfim, situação muito delicada do América Mineiro. Outros paulistas aqui, a Ferroviária disse, 14ª com 26, mas tem jogos do Atlético que vai jogar, pode ultrapassar. Então tem que aguardar, tá? Novo Horizontino. Alô, Novo Horizonte, acorda, meu. O que é isso? Novo Horizontino por 2 vezes não subiu. Principalmente o ano passado viveu a possibilidade de acesso na última rodada, até o último apito, último suspiro. Agora, tudo bem, perdeu. A campanha é boa, é ótima. Novo Horizontino é 3º colocado. Sabe quanto foi o público em Novo Horizonte, quinta-feira? Novo Horizontino 1, Coritiba 2, 1.442. Aí não dá, né? Olha, na Série D, brilhante a Inter de Limeira. A Inter é o único paulista na Série D de dado. A Portuguesa, na fase passada, né, segunda fase, acabou sendo eliminada nos pênaltis. A Água Santa também saiu. O Monte Azul saiu já, nem passou para a segunda fase. A Inter de Limeira, 8ª de final. E aí foi jogar em Cariacica, Espírito Santo, contra o Rio Branco. E o Lucas Douglas marcou a 42 do primeiro tempo. Rio Branco 0, Inter 1. Sábado que vem, 16 horas em Limeira, a Inter joga por empate. Pelo empate para ir às quartas de final. O que nós tivemos na Série D? Maranhão 2, Central de Pernambuco 1. Agora o jogo é lá em São Luís, no Castelão, mando do Central, e o Maranhão joga pelo empate. Manuara de Manaus 0, Asa de Arapiraca 1. Então o Asa agora tem o jogo da volta lá em Arapiraca. Ceilândia 1, Barra de Santa Catarina também 1. Agora o jogo é em Santa Catarina, o novo empate é pênalti. E repito, Rio Branco 0, Inter de Limeira 1. É o que sobrou desta longa Série D, que tem jogos amanhã, né? Imperatriz do Maranhão contra o América de Natal. Goiatuba e Aparecidense, que é clássico goiano, hein? Lá em Goiatuba, depois tem o jogo da volta em Aparecida de Goiânia. Cianorte e Misto. O jogo é na segunda-feira, dia 17, não, amanhã, perdão, 16h30 amanhã, lá em Cianorte. Depois o jogo da volta é no Mato Grosso. E o Santa Cruz, Santa Cruz tá na Série D, o grande Santa, que torcida maravilhosa. Tem que sair dessa Série D. O jogo é na Arena Pernambuco, não é no Arruda não, hein? Não é no Arruda não. Santa Cruz e Altos do Piauí. Depois tem o jogo da volta lá no Piauí. A Série D de dado começou com 8 grupos de 8 equipes cada, portanto 64 equipes. Começou a longa Série D. Não é tão longa assim, né? É muitos clubes, depois é uma fase decisiva, mata-mata. Para falar em mata-mata, vamos para a Copa Paulista, hein? O Guarani não conseguiu se classificar, péssima campanha, horrorosa. Não ganhou os 5 últimos jogos. Foram 4 derrotas e o empate de hoje. Lá em Americana, o Guarani precisava vencer. E o São Bento tinha que perder. O São Bento tinha que perder para o Primavera, jogo em Sorocaba, e o Guarani tinha que ganhar, somente ganhar. Não aconteceu nem do 2. O Guarani não ganhou 2-2 e o São Bento empatou. Então, mesmo que o Guarani vencesse, não se classificaria. Rio Branco 2, Guarani 2, São Bento 1, Primavera 1 e 15 de Piracicaba 1, Paulista 0. É o grupo 3, tá? Aqui se classificaram 15, Primavera, Paulista e São Bento. O Guarani ficou em quinto com 7, ficou a 3 pontos São Bento. Uma vergonha, né? Pô, tem 6 clubes, 4 se classificam. Vamos aqui. O grupo 1 hoje, Noroeste 3, Monte Azul 1 e Grêmio Prudente 2, Linense 1. Aqui se classificaram. Pô, mas aqui também é o único clube, é o único grupo que tem 5. Que vergonha, hein? Linense ficou de fora, parabéns, hein?
Então, Prudente, Monte Azul, Noroeste e Araçatuba se classificaram. Os demais grupos com 6 equipes. Grupo 2, Botafogo 0, lá em Ribeirão Francana 1, é Copa Paulista, hein? União São João 1, Comercial 0, Inter de Limeira 2, Itaperense 3. Se classificaram União São João, Comercial, Inter de Limeira e a Francana. Não se classificaram Botafogo e Itaperense. Grupo 3, que é o Guarani, eu já falei. Grupo 4, Taubaté 3, São Caetano 0, Santo André 0, Oeste 0 e São José 1, Santista também 1. São José, claro, de São José dos Campos. Se classificaram São José, a Santista, Oeste e o São Caetano. Ficaram de fora Taubaté e o Santo André. Próxima fase, é curtinha também a Copa Paulista, cada um pega o seu, jogos de ida e volta. Quem fez melhor campanha decide em casa. O 15 pega o Araçatuba. Primeiro jogo Araçatuba, 15 decide em casa. São José e São Bento. São José em casa. Grêmio Prudente e São Caetano. Primavera pega o Paulista. Aqui é o seguinte, primeiro jogo é em Jundiaí. União São João pega o Noroeste. Monte Azul pega a Francana. Comercial de Ribeirão Preto pega a Inter de Limeira e a Santista pega o Oeste. Então é o seguinte, o 15, o São José, o Grêmio Prudente, o Primavera, o União São João, o Monte Azul, o Comercial, a Portuguesa Santista vão decidir em casa, ok? E aqui na Bandeirantes, depois de ABC 3, Guarani 4 e depois de Ponte 1, Itabaiana 0, você ficou em dia com a bola. Meus amigos, que esse logotom emocionante, espetacular, marca Bandeirantes de muitos e muitos tempos, né? Me lembro, sempre repito, na época de garoto, quando eu ganhei do meu avô um radinho de pilha. Eu ficava na calçada aos domingos, não tinha ninguém. Lá embaixo, na famosa Coronel Quirino, hoje famosíssima, um baita de um trânsito, área nobre, mas nós morávamos lá embaixo na Coronel Quirino. Até o tênis clube, até o Regatas era área nobre. E lá para baixo, os plebeus, né? Mas aí não tinha ninguém na rua, domingão. E eu ouvia Pereira Neto abrindo as jornadas esportivas nesse prefixo aqui, na época Rádio Educador de Campinas. Quem diria que um dia, que alegria, que prazer, que emoção, satisfação e muito grato a Deus por essa grande oportunidade de estar no prefixo que, quando menino, eu ouvia não só os domingos à tarde, aos sábados também, o domingo à noite, o rádio. Ele era muito mais rádio, muito mais emocionante, o rádio, como ele causava expectativa. E hoje a gente tem essa noção de como que o rádio era. Você tem o YouTube, você tem a TV, você tem muita informação. Imagine antigamente, você não tinha nada disso. Era aquilo que o rádio registrava, falava e narrava. Era exatamente o enredo do torcedor, o radinho na mão. Então, meus amigos, hoje aqui chegamos por volta das 15 horas, 15h10, começamos às 15h25 precisamente, quando a rede entrou em intervalo. Tivemos o Concentração, o Jogo da Ponte, a narração do Roger Williams, depois rápido intervalo, um rápido comentário do CH e fomos para a jornada do jogo do Guarani, Corendo Borges e grande equipe. Muito obrigado à nossa equipe técnica, nossos amigos aqui sensacionais, comando do Gil Kleber, Gilberto Suf esteve no Majestoso, aqui comigo Lucas Pessoa, vai no Luquinha, YouTuberman, o nosso Elton Grimaldi. Olha, Elton, meu irmão, muito obrigado, viu? Grande contratação. E Leandro Lopes, também conosco aqui na Técnica Bandeirantes. Olha, você no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você em FM 85,7. Faixa estendida, muito agradecido. E muitos aqui, WhatsApp, nosso WhatsApp 97102-1493. Realmente peço desculpas. As minhas atribuições aqui de anotações, em dia com a bola, os gols saindo, a técnica, os lances que temos que tirar. Eu não consigo administrar também as mensagens. Peço desculpas, mas olha, eu tô aqui passando quantas mensagens. Eu sou muito obrigado pelo carinho, viu? Uma ótima semana a todos. Entramos agora em rede 37, segundo tempo de Corinthians 1, Bahia 2 com Ulisses Costa. Olha, quase empata o Corinthians, hein? Quem sabe empata.
Olha, uma ótima semana e eu volto final de semana que vem, sem ser na outra segunda, né? Com os jogos do Guarani e da Ponte. Se Deus quiser, eu volto! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Perdeu para a volta com o time do Bahia.